programa de hoje está endinheirado. Muito dinheiro no bolso desses dois aqui, ó. Saúde pra dar Deve e ser, vender. sim. Pois é. Saúde pra Ninguém dar vai e falar. O tema de hoje tem tudo a ver com a conta bancária de vocês. Tu não vai falar da tua renovação bilionária. Ela já furou a parte do milhão. Lembrando que tá chegando a época da declaração do imposto de renda, Perfeito, né? A malha fina tá de olho aí em vocês. As renovações de contrato, TNT fez investimentos Fez de bom. história. Fez de bom. Quebrou bons todos os investimentos. recordes? Exatamente. É o que a gente vai falar no programa de hoje, de recordes de dinheiro e de contratações pra lá de milionárias. As maiores contratações em dinheiro do futebol brasileiro vão ser ranqueadas aqui no de 0 a 10 de hoje. E aí, importante a gente mencionar, antes de rodar a vinheta, que a gente estava aqui numa discussão, qual que seria a nossa abordagem, Perfeito. né? É o retorno esportivo do cara? É o impacto no ato da contratação? Acho melhor ser o impacto no ato da contratação, porque muitos ainda não mostraram. Chegou futebol. nesse combinado aqui que será o impacto. Por exemplo, a gente está gravando dia 13 de fevereiro. John Arias acabou de desembarcar em São Paulo. Nem estreou ainda. Então seria injusto que a gente colocasse, por exemplo... Ele já seria o zero natural. É, já seria o zero natural porque nem chegou. Então será o impacto. O que aquele jogador era no momento? Ele era campeão do mundo? Ele era campeão de Libertadores? Quanto que ele custou? O impacto. É porque tem cara que vai ter o retorno esportivo, tem cara que não vai ter dado esse retorno, mas pode ter a nota alta porque é o impacto no ato da contratação de tal jogador. Roda a vinheta então, porque a gente tem muita coisa para analisar. Muito bom, ó. Vamos nessa então. Já com os personagens ali no scroll do Pseudo, né? Alexandre Pato, vai passando ali, ó, por muitos jogadores do Flamengo, o endinheirado Flamengo, muitos jogadores de Palmeiras também. Enfim, são 20 nomes hoje, ô Pseudo? As 20 mais caras contratações do futebol brasileiro. E claro que tem umas mais antigas aí que vai incidir algo monetário aqui, ô Vitor Sérgio Rodrigues, que é o quê? A inflação corrigida. A inflação corrigida tem que ser considerada, né? Porque só o valor nominal, ainda que, mesmo que você passe todas elas para dólar ou para euro, você conseguisse minimizar um pouco, mas até lá na Europa você tem que fazer a correção. Então, os 222 milhões que pagaram pelo Neymar em 2017, hoje já tem que ter uma correção para poder equiparar aí. Enfim, será que algum dia... O poder de compra de 222 milhões de dólares naquela época, euros. em euro daquela época, é equivalente ao poder de compra para hoje, né? Exatamente. Tem que Cara, fazer é muito surreal esses 222 milhões. Cara, quando esse número, toda vez que ele é citado, ele é chocante, né, cara? Outro dia eu vi... 222 milhões de euros, cara. Outro dia eu vi alguém, um debate em algum conteúdo lá da Europa, os caras perguntando se isso seria batido e a maioria disse que acha que não será batido. Não vai chegar. E o mais chocante... E olha que o mercado tá bem inflacionado. Tá né? bem inflacionado. Não, e o mais chocante é que o PSG faz muito perto, né? Só não faz na mesma temporada Neymar e Mbappé. O Mbappé foi 180. 180. O Neymar, ele só não faz na mesma temporada por uma questão de fair play financeiro, não foi? Foi a famosa miguelada que o PSG deu, pegou o Mbappé emprestado do Mônaco para pagar com obrigação de compra na temporada seguinte. Mas na prática, na mesma janela, ele gastou 400 milhões de euros. É uma barbaridade, meu. Isso, eu também acho que é difícil bater. Tá inflacionado, mas eu acho que hoje você não consegue ver... A não ser que seja um negócio tipo assim, algum sheik compra um clube e vem, quero levar o Yamal. Um abraço. Aí talvez pague eu esse acho valor. que tem que ter o contexto por trás também, né? Tipo, o Mbappé era o contexto de trazer um francês jovem, masterclass, superstar. Mas o problema lá é que a multa de 222 milhões era uma multa considerada impagável. Sim. Hoje, por causa dos 222, a multa considerada impagável é 1 bilhão. Então, mesmo que o cara queira comprar o Yamal... Ele não vai pagar 300. Primeiro, ele tem que fazer o Yamal querer. Convencer. O Yamal tem que querer e ele pagar 1 bilhão, porque hoje a multa é 1 bilhão. Ou na casa disso. Tem vários, a Madrid tem vários com 1 bilhão de euros.
Então não o Vini é 1 bilhão. O Vini é 1 bilhão. Não é subir de 222 para 400. É subir de 222 para 1 bilhão. Não, pra você subir pra 400, o jogador tem que querer. Não, você não vai chegar na casa e falar, exatamente, tipo o que o PSG fez, né? Tá aqui, paguei, eu tô levando, tá ligado? É sinistro. Ao contrário do Brasil. Eu acho que os recordes de o que está sendo, por exemplo, Paquetá hoje é o recorde. 42, né? Eu acho que... de euros, né? De euros. Eu acho que em 5 anos, esse recorde será algumas vezes quebrado. Será? Eu acho que esse recorde será... Pô, na janela de agora foram 2 quebras, né? Gerson e Paquetá. Gerson de Vitor Roque para Gerson, 25,5 para 27. E de Gerson para Paquetá, 27. O Aras custou 25, já não virou notícia. Numa janela muito curta ali, as contratações mais caras foram sendo feitas uma atrás da outra. Lembra quando o Luiz Henrique foi 25? Há 1 ano e pouco atrás, todo mundo chocou. E aí, depois disso, já veio Samulino 22, Vitor Roque 25, o Danilo no Botafogo 20 também, né? 20. Danilo no Botafogo 20, Gerson 30, Paquetá 42. Cara, o nível dos valores gastos está crescendo exponencialmente. Vamos começar então com Alexandre Pato, que em janeiro de 2013 chegou ao Corinthians por 15 milhões de euros, o que naquela época era muito dinheiro. Cara, se a gente vai levar em consideração, eu repito, a gente fez o combinado lá, né? Não estamos falando sobre o que entregou no futebol brasileiro. Aqui a gente já tem o primeiro bom exemplo. Meu amigo, o impacto da contratação do Pato é uma barbaridade. Por quê? Vamos lá. Primeiro, nós estamos falando de um cara que era constantemente titular do Milan, só não era titular quando sofria com lesões. E as lesões o acometeram durante toda a passagem com relação ao Milan. Era um jogador que, na Copa América de 2011, por exemplo, ele é o titular da seleção brasileira. Ele é o 9 titular da seleção brasileira na Copa América de 2011. Ele é um cara que é campeão italiano com o Milan uma temporada antes como um dos protagonistas desse time. Às vezes ele ia pro banco e tal, tinha, se não me engano, esse time tinha o Ibra, então era o Ibra e alguém que passeava ao redor dele ali. Era o Pato, era o Cassano e etc. Acho que tinha o Robinho também. Enfim, acho que a contratação do Pato em 2013 depois virou o que virou. Mas o impacto, a chegada, a passada do Pato, o primeiro passo dele é muito alto. Eu acho altíssimo, um impacto bem alto. Não, e tem um impacto muito grande porque depois a gente viu que o Pato já teria alguns problemas na carreira, problema de foco, de comprometimento, talvez. Mas ali você ainda estava trazendo, como a Wallace disse, um jogador de nível titular da seleção brasileira. E jovem ainda. E por uma quantia, que eram 15 milhões de euros. Anos. Na época o euro estava mais ou menos 3 e pouquinho, então era como se fosse 50 milhões de reais, se você colocasse na época. Na época era a contratação do tipo, caramba, o Corinthians está num patamar absurdo. Tá o Corinthians sozinho. O Corinthians tinha acabado de ser campeão do mundo, estava com receitas excelentes, com condição financeira, a partir da entrada do Ronaldo e tudo. Então foi um impacto muito grande. O Corinthians falou, o Corinthians está trazendo um jogador que, se o Milan quisesse negociar, iria para a elite europeia. Foi bem grande mesmo. E o Pato era meio que... Ele surge meio, em algum momento, como o herdeiro da camisa 9 da seleção, né? Sim. Porque o Pato, se não me engano, a primeira convocação dele é 2008, ou 2007, não lembro. Que é aquele jogo contra a Suécia, que ele faz o gol de esquerda, de fora da área. E ali era coisa a última Copa do Mundo do Ronaldo foi 2006, 2010 o Pato já vai chegar voando, vai pegar essa camisa 9 e vai embora. E tendo a sequência do que foi o Ronaldo no Corinthians. Então, eu acho essa contratação do Pato é que hoje, cara, talvez a molecada que tá vendo a gente não tenha a noção do tamanho do que foi a contratação do Pato à época, assim. Mas ela é muito grande, cara. É 7 ou 8, assim. É que assim, o Milan, ele já tava num momento de queda que depois foi bem acentuado, né? Sim. Digo, pra grandeza do Milan e pras conquistas que o Milan tinha. Mas ainda era um time extremamente forte, consolidado. Era um recado muito forte você tirar um cara que era importante pro Milan, no caso do Pato. Né? Cara, até pegar aqui, se não me engano, 10-11, deixa eu ver, ó, campeão, 10-11 é o Milan, campeão italiano 10-11 é o Milan, campeão 11-12, pegar a temporada aqui, do 11-12 o Milan perde o título para a Juventus por 4 pontos. Cara, você tá tirando de um time que o Milan teria uma queda, mas ainda era um Milan vencedor, pô. Muito, pô. Quando que é o gol do Pato no Camp Nou?
que ele dá uma caneta no Puyol. A caneta não, né? Que ele dá um tapa na frente no Puyol. E... que esse jogo é fase de grupos, né? Mas qual é a temporada? É 11? Eu acho que é 11, 12, eu acho. Ou 10, 11. Porque esse jogo é fase de grupos. Fase de grupos, né? É. Cara, não vou... Porra, teria que achar. 2011. Temporada 10, 11 ou 11, 12? 11, 12. 11, 12. É a temporada que o Pato vem pro Corinthians, pô. Ele não vem em 12 pro Corinthians? Ele vem em janeiro... Ele vem em 13, né? Janeiro de 13. Então, mas é logo depois da uma temporada depois, um ano depois disso. O cara tava no Camp Nou metendo aquele gol que é um golaço pra mim. Um ano e pouquinho. Tipo assim, o Pato era encarado como o camisa 9 da seleção, né? O herdeiro da camisa 9 e tal. Tinha de 23 para 24 anos. Era uma contratação multimilionária, a mais cara da época, né? 8 talvez seja até pouco, cara. Talvez ele deveria colocar, talvez, na... Acho. Tá tirando o cara 8. Do Milan, né? Acho que é 9, teria que ser 9. Dá pra botar na 9. É a dúvida do... Quem vai ser o 10 desse programa também, né? A nível de impacto. Vamos ver. Tem dúvida, tá? Tem debate. Próximo da lista, Arrascaeta, que representa uma mudança gigantesca do Flamengo no mercado, né? Um recado muito grande do Flamengo, tirando um cara que era consolidado no time que vinha sendo o principal do país no período anterior e um competidor direto, né? Que era o Cruzeiro. Onde que vocês colocam a Arrascaeta aí? Arrascaeta que é 63 quilos de alcatra limpinho. Ainda tem isso? Fantástico. Então, eu acho que tem um impacto grande, porque você é uma contratação de recado de uma mudança de cenário do Flamengo, né? Foi o que o Flamengo fez aquele processo de recuperação, mas aí até fez um investimento ou outro. Trouxe o Guerreiro, trouxe o Guerreiro sem contrato, trouxe o Diego Alves, Diego Ribas, Diego Alves. E aí, em 2019, com uma diretoria nova, você vai para uma agressividade maior. E você vai tirar o melhor jogador de um time de primeira divisão que tinha de um concorrente com você, porque tem que lembrar, o Cruzeiro cai em 19, mas ele começa o campeonato cotado para ser campeão brasileiro. Se não me engano, a estreia desse Brasileirão é Flamengo e Cruzeiro no Maracanã. E era tipo, quando começa o Brasileiro, falou, tamo aí, o Brasileirão vai começar com 2 títulos, 2 times muito fortes, candidatos ao título jogando. E você vai buscar por uma quantia, assim, considerando o cenário, mas por ser uma coisa interna, eu acho que, por exemplo, é menor do que o Pato, é melhor do que tirar alguém da Europa. Mas eu acho que sei lá, uns 6 ou 7. Eu acho que, por exemplo, já vou comparar com o Alcaraz na sequência ali, se o amigo Otávio Neto me permite. Permito, meu amigo. O Alcaraz ele é mais caro que o Arrascaeta. Tem um tempo que veio depois e tal, mas eu acho que é outro cenário do Flamengo já, né? O momento que o Flamengo contrata o Alcaraz já é um momento que o Flamengo está fazendo inúmeras contratações de altíssimo impacto, de altíssimo investimento. O Alcaraz do Southampton. Do Southampton. Quando o Alcaraz chega, já é comum. O nível... Já é esperado. Já é esperado que o Flamengo gaste, foram 15, não foi? Por causa disso, né? Eu acho que foram 15. O Arrascaeta foram 15 de euros, o Alcaraz foram 18. 18, então. Então, assim, eu acho que a diferença tá aqui. Quando você contrata o Arrascaeta... Cara, eu bato muito nessa tecla. A galera, talvez uma galera que seja um pouco mais jovem, ou uma galera que não acompanha mais o Flamengo, esquece o que o Arrascaeta fez no Cruzeiro, cara. O Arrascaeta foi peça fundamental de 2 Copas do Brasil. Uma ele ganha descendo do avião e em cima do Corinthians aqui na Neoquímica Arena. É uma contratação de impacto, cara. Ela não é a nível de trazer um cara da Europa, concordo com o Vitor Sérgio 100%, mas a diferença pro Alcaraz, eu acho... Inclusive virou a contratação mais cara do futebol brasileiro, né? O Arrascaeta, quando é comprado, vira a contratação mais cara do futebol brasileiro. De brasileiro para brasileiro? Não, de qualquer um. Até dos que vieram de fora, né? Naquela época ela era mais cara. Porque se você passasse para real, sem correção, a do Arrascaeta era maior que a do Tevez, que até então era a mais cara. Então acho que foi isso, acho que gera um impacto ali. Botaria na 6 ou 7. 7 tá bom, acho que o Otávio matou lá no início, que era a contratação de... Mudamos o patamar, né? Chegamos para mudar o patamar. 19 é o ano que o Flamengo vai chegar para mudar o patamar. O Alcaraz tem uma parada também, que o Flamengo em outras janelas já estava monitorando ele, já estava tentando trazer,
E aí, quando vem, não causa uma surpresa tão grande assim, né? E tem uma soma e também, de outra e também coisa que eu do acho ponto de que vista... não é um jogador midiático. Exatamente. Eu isso acho que eu ia esse falar. é o ponto, assim. Quando a gente fala sobre impacto aqui, tem que ser um jogador que o torcedor... Sabe quando o teu time tá negociando com um cara e tu vai dormir e tu, porra, quando tu fecha o olho, tu fala assim, caralho, o cara vai jogar no meu time. O cara fica feliz, tá ligado? A verdade... Cara, ele não é capa de jornal. A contratação do Alcaraz não é capa de jornal. E a verdade é que o Alcaraz foi mais falado pela gracinha de estar contratando errado o tenista, né? Ah, é. Porque quando Mesmo você fala nome, assim... né? Carlos Alcaraz. Ou pelo overpay, né? Pagando muito caro pro jogador que as Exatamente, porque pessoas não conheciam. você fala assim, a maioria a maioria das pessoas que consomem futebol brasileiro não vê jogo do Southampton, ponto. Perfeito. Né? Não vá achando que a sua bolha que consome a Premier League, que acha a Premier League maravilhosa, que eu também acho a Premier League maravilhosa, mas o grosso da população, das pessoas que acompanham futebol, não fazem ideia de quem é um jogador do Southampton. Como não faz nenhum do Big Six. É mais pro fã hardcore. É mais pro cara fanático. Então, chegava ali pro cara, o torcedor médio do Flamengo, ele não fazia ideia de quem era o Alcaraz. Sim. Aí, tanto que é que surgiu a piadinha. Pô, o Flamengo não tá pagando errado, não tá comprando um tenista achando que é um jogador. Então é isso. Então acho que é bem baixa. Eu acho que a sensação maior era o Flamengo tá fazendo cagada. O Flamengo tem tanto dinheiro que tá fazendo cagada. Eu acho que foi. E foi meio na correria, não foi? É. A contratação dele? Foi naquela... fechamento de janela. Fechamento de janela. Fechamento de janela, já com o Marcos Braz completamente pressionado naquela época. Tanto é que é só ver como terminou, né? Com o Flamengo praticamente querendo se livrar do Alcaraz para poder ter um dinheiro em caixa quando trocou a diretoria. Eu acho que apesar de cara, o impacto dela é bem baixo. Nesse momento, talvez segurasse pra 0 o Alcaraz, cara. Pô, pode segurar. Eu acho que eu seguraria pra 0. Pode segurar. Carlos Alcaraz, então, o primeiro. Já que a gente tá falando em impacto, não o que só o que... Porque também, se fosse o que o cara rendeu, também seguraria pra 0 também. Não, Mas... Calma, não é pra tanto. Mas o Flamengo O que ele rendeu na contratação? Mas tem outros aí que renderam mal. Não, tudo bem. O Pato deixa as pessoas por com raiva. exemplo, pô. Não, beleza, sim, mas aqui que a gente tá vendo impacto... Porque quem chega impacto desavisado não tem é nenhum. isso, né? No print aí a gente vai se ferrar. O cara vai chegar, vai olhar o Pato na 9 aí vai falar que os caras enlouqueceram, né? Não é. É o impacto no Perfeito. ato da contratação. Saiu, tá vendo? Não é o que o cara tá jogando. Esse daqui, Esse é monstro, meu amigo, é segura pra 10, na minha humilde opinião, sem querer já... Tô contigo. Né? Comandar aqui mandei o 6-7 aqui, né? 6-7, né? Sem querer comandar o argumento de vocês, mas o Tevez, cara, é um negócio de maluco quando ele vem. É uma barbaridade. Porque é o grande símbolo daquela parceria do Corinthians com a MSI e se criou o que na época ficou chamado de Tevez Mania, pô. Exatamente. Antes dele dele entrar estrear. em campo, pô. Antes dele estrear. Teve um Não, lance lá que e o Parque bizarro. São Jorge tocou sirene, a cúmbia dele. O Tevez Antes dele chegar já foi um carnaval. virou personagem da... O Cabrito Tevez, pô. Cabrito Tevez. Só que isso tudo E ele bem que é odiava, depois, ele odiava a imitação, né? É que o Cabrito Tevez, ele vem depois, ele vem com... Até hoje existe. Ele vem no cara Campeonato faz a- Paulista, se não me engano, o Cabrito Tevez. Ele tinha um mês. E o cara tá até hoje, no SBT, tá lá o Cabrito Tevez, pô. Até hoje. O impacto é surreal. Cara, o Tevez é o melhor jogador das Américas 2003 e 2004, votação do El País. É melhor jogador da Libertadores de 2003 e campeão. E é o melhor jogador das Olimpíadas de 2004, É cara. inacreditável. E ele como chega Vitor no Sérgio. Corinthians, se eu não tô enganado, pro presente de Natal, né? É. Ele chega em dezembro, assim, é o presente de Natal. É coisa de maluco. E como o Vitor Sérgio lembrou, era a contratação mais cara se você fizer a organização financeira A correção. atual, né? A correção monetária para hoje em dia. Eu acho segura para 10 muito forte aqui o Tevez nesse momento. E tem um ponto, né? A gente tá falando de um jogador que fez um pit stop no Brasil, mas um jogador de Europa. Sim. Era o jogador que tinha sido, por exemplo, melhor jogador da Libertadores 2003, jogador decisivo, que nem você falou. Esse jogador já era um jogador de Europa. Ele não era um jogador Inclusive, de... o que o Corinthians paga é valor de Europa. De pra ele Europa, vir pra cá, exatamente. né? É, pô. 35 Então, assim, milhões de quando dólares, né? começaram... Isso aí, eu acho que um bom impacto é quando surge o primeiro rumor. Aí você fala, isso é migué. Impossível. Isso é pra vender. Isso Impossível. é mentira. E muita gente olhou e falou, o Corinthians vai trazer o Tevez. Tem nenhuma chance. Isso é coisa pra vender capa de jornal.
Né? Então, assim. E eu lembro. E aí acabou acontecendo. É muito grande. Eu era muito em termos de novo. impacto, é inacreditável. Eu era adolescente, né? Eu tinha 12 anos nisso aí. Os amigos vão lembrar mais do que eu. Mas eu lembro do Avalone. O Avalone, todo domingo o Avalone falava: Carlitos Tevez já é jogador do Chelsea. Toda semana ele falava essa parada. Mas tinha esse papo, né? De que ele ia vir pro Brasil, jogar um ano e a MSI ia botar ele na Premier League. Acabou botando no West Ham, né? Ele vai pro West Ham, depois ele faz... Ele e o Mascherano. Ele e o Mascherano, depois faz a trajetória dele, o Mascherano vai pro Liverpool, o Tevez vai pro Manchester United. Mas é isso, ele vem pra jogar no Brasil meio que... Não é a mesma coisa, porque o Almada, ele tava dentro do mesmo grupo, né? O Almada vai pro Lyon, que era do mesmo grupo do Botafogo. Mas a percepção que se tinha pelo Almada vai ficar 6 meses e vai pra Europa. É a mesma percepção que eu acho que se tem do Tevez, que vai ficar um tempinho e vai pra Europa. Só que pra mim, o Tevez, naquele momento, era maior que o Almada. Ah, com certeza. O Almada estava nos Estados Unidos. O Almada estava jogando na MLS. O Tevez estava decidindo Libertadores no Boca. Olimpíada, pô. Melhor jogador da Olimpíada. Fez gol do título, inclusive. Eu tava no estádio Aí, da Argentina ele tava. Tava o ouro da Argentina. Aí o ouro da Argentina. Porra, a Argentina ganhou um ouro. E eu tava em 4 ouros do Brasil. Vocês são muito picaretas. Meu pai do céu. Isso não foi falado aqui, ô velho. Foi sim. Tá falando de outra coisa. Mas o... Picareta e é um bom aí jogador, o ponto ele vai pro West Ham nessa coisa, faz o gol que salva o West Ham do rebaixamento, um gol de falta, que a gente transmitiu no então Sport Interativo, e logo depois já tá no Manchester, que era a gaveta de um jogador como o Tevez. Sim. Esse é o tamanho do impacto. O Tevez passar aqui no Corinthians, era o Corinthians ficar por 1 ano e meio, que ele sai depois da Libertadores de 2006, ficar por 1 ano e meio com um jogador do nível do Manchester United. O Tevez, 3 anos depois, tá batendo pênalti numa final de Champions, pô. Fazendo gol, exatamente. inclusive. Com o Manchester United campeão da Champions League. Tem o impacto dele da troca do United pelo City, que os caras queimam camisa pra caralho. Então, ou seja, o impacto dele no Corinthians, se o programa não fosse só a contratação no ato, né? O impacto no ato da contratação e fosse o que jogou também pós, ele também seria segura pra nós. Esse é o tamanho, porque ele era pra ser um jogador de United que passou 1 ano e meio no futebol brasileiro. É isso. E a gente tá falando não do United hoje, que o maluco não consegue cortar o cabelo. O United que era o maior time do mundo na época, né? Então, é isso. Esse é o como tamanho. o futebol mudou, né? Porque a gente falou do Pato vindo do Milan, que na época também era um colosso. Hoje o Milan já não é mais esse colosso. Mesma coisa o Manchester United do Carlitos Tevez. E você vê até como isso impacta. Outro dia eu estava até para querer fazer um vídeo sobre isso. O Milan só tem uma derrota na temporada europeia e ninguém fala disso, já reparou? Ninguém fala. Porque já não é um time porque com já tanto não é um holofote, time, né? já não É uma time soma que tem... de Série A italiana também, que perdeu muito do hype. A nossa geração, acho mas, por exemplo, que era muito hypado mas se Série A fosse italiana. a Inter lá, e a gente já está falando. É que o Milan perdeu espaço também. Né? Próxima contratação é recente, tô falando do Danilo, vindo da Premier League para o Botafogo, contratado junto ao Nottingham Forest. Já tinha sido revelado aqui pelo Palmeiras e sendo vendido para fora muito bem. O Botafogo foi lá e repatriou como uma grande contratação. Atualmente é a 5ª maior contratação da história do futebol brasileiro, né? Tá atrás de Paquetá, Gerson, Vitor Roque, Sambolino, né? E Danilo. Eu acho que ela tem Quando você olha e fala assim, o Botafogo tá repatriando o Danilo. Fala, cara, quando o Danilo sai, pelo menos a minha percepção é falar, cara, ele vai tocar a vida dele na Premier League. É jogador de Europa. É jogador de Premier League. De primeira prateleira lesão, do... Isso. Aí acontece... O LCA, né? Ele tava jogando, inclusive, até como um meia-direita em alguns momentos, né? E aí tem a lesão, acaba impactando. Só que a contratação, a chegada dele no futebol brasileiro também tem um ponto da relação Textor e Marinacci. Ela é uma relação que você sabe que ela é próxima, ela é uma relação que tem questões financeiras ali envolvidas, o que um clube precisa, o que o outro clube precisa. Eu acho que ela tem impacto pela qualidade do jogador, eu já falei no De Placa, falo aqui no de 0 a 10 também. É um dos meus jogadores preferidos na Série A do Campeonato Brasileiro hoje, pela capacidade que ele tem de ser completo, né? Um cracaço. Ele marca, ataca, arma, passeia pelo campo, é um dos meus jogadores preferidos hoje. Mas eu acho que o impacto não é... Por exemplo, não dá pra comparar com o impacto do Pato, por exemplo. Também porque é uma outra prateleira completamente diferente. Eu acho que você foi bem entende. cirúrgico nesse lance de a relação dos proprietários, né? John Textor do Botafogo, Marinacci, para quem não sabe, do Nottingham Forest, do Olympiacos e de outros clubes no mundo. Eles criaram uma relação próxima recentemente. Sim.
de trocas de jogadores, enfim, coisas que valeriam a pena para eles ali por trás também do campo e bola, né? E aí eu acho que isso é importante para a gente avaliar o impacto da contratação do Danilo, né? Por exemplo, eu acho que a do Arrascaeta, ela dá o recado do novo Flamengo. Quando ela chega, fala assim, dá o recado do novo Flamengo. O Danilo, quando ele chega, eu não acho que ele dá o recado do novo Botafogo. A gente vai falar daqui a pouco de Luiz Henrique. Aí sim. O Luiz Henrique, ele dá o recado do novo Botafogo. O Almada dá o recado do novo Botafogo. Mas não deixa de ser um recado de continuação, né? Sim. Do Botafogo, ó, a gente tá passando... Uma suposta continuação. Uma suposta, mas isso aí não... A gente não sabia no momento da classificação, da contratação. E é o que a né? gente está avaliando aqui. Exatamente. Que o Botafogo tá indo para um rebuild ali, para uma reconstrução que realmente faz sentido, tá ligado? Os caras o Botafogo perdeu estrelas, mas está trazendo outros potenciais de estrelas. Mas eu acho o Arrascaeta um passe... Eu botaria na 6. Acho que a Arrascaeta é um recado eu acho de menos, tudo. eu acho de impacto menos. Eu botaria na nota 4. Bota na 5, então, que aí equilibra, né? Mas eu acho bem impactante, cara. É a 5ª maior contratação da história do futebol brasileiro, é bastante coisa. Eu acho que tem essa gangorra, né? É um recado de reconstrução, ó, a gente está vendendo, mas vai trazer do mesmo nível ou até melhor. Mas tem o lance também de não surpreender tanto, né? Sim. E o De La Cruz, que o Flamengo já tinha tentado tirar antes do River Plate, e quando tira é uma contratação assim que o Flamengo mostra uma força financeira muito grande, né? Tipo, eu sou o clube mais rico da América, River Plate vem cá e me dá o seu craque. Até porque o River Plate não queria negociar, o Flamengo tentou negociar com o River não aceitou negociar, ele falou, não, então tá bom, então quanto é a multa? Quanto é essa multa aí? Tá aí, então 16. Eram 16 milhões de dólares. 16 lá. De La Cruz, uruguaio, irmão de Carlos Sanches, né? Muita exatamente. Gente não sabe. Quando ele chega, acho que analisar depois que é uma contratação que não deu certo, né? Eu acho que não é o que a gente está fazendo aqui. Mas eu acho que quando chega, ele chega com impacto. Mas eu acho que a do Danilo é maior. Eu acho que a do Danilo é maior de impacto. Eu acho que o De La Cruz... Eu tenho dúvida, porque o De La Cruz é aquela sensação de recado de você... Você vai pensar, os principais competidores da Libertadores e da América do Sul como um todo. Você hoje vai pensar os brasileiros como um todo, os principais. E quando você olha pra fora, você vai falar, tem o River. Né? Quem é que vai competir com contratação pra você hoje? Só tem o River. Nenhum outro. O Boca não compete com você. Até tá tentando voltar agora, mas até o River compete ainda, pouco, né? Se você parar pra levar em consideração. Força da moeda, né? Mas quando você chega no River e fala assim, acabou o futebol argentino, meu amigo. A sensação desse recado de acabou o futebol argentino, fomos lá, pegamos o craque do melhor time e pagamos a multa dele e acabou, eu acho que é um recado grande. E eu acho que, tipo assim, existia algo também do River ser um grande competidor do Flamengo a nível continental, né, de final de Libertadores e tal, de ser um concorrente direto, e do Flamengo passar um recado tipo assim, eu vou comprar quem eu quiser. Eu senti muito isso quando o Flamengo foi lá e falou, cara, eu vou pegar o De La Cruz, eu vou contigo. Comprar. Entendeu? Então eu acho que é um recado forte nesse sentido de impacto no ato da contratação. Eu acho que a do Arrascaeta é mais. Não, bem a do Arrascaeta mais, é mais, bem mais. Então... Bem mais, também acho. Quer botar junto com o Danilo na 5? Eu acho que é um pouquinho à frente do Danilo. Eu acho que a do Danilo junto, é mais. Tá bom, tá de boa. Pode ser. Pode ser, não mata ninguém, não. De La Cruz na 5, então. Chegamos a 1999 e o animal Edmundo retorna ao Vasco da Gama por 15 milhões de dólares naquela altura. Que saudade do Vasco com dinheiro. 25 milhões de reais na época, né? Pela correção. Corrigido. Saudade do dólar a R$2 também. Então, muito pouco, né? E o Vasco paga quase o dobro do que ele tinha vendido um ano antes, né? O Vasco... ele sai do Vasco como o melhor jogador do país, né? 97. Recordista de gols e tudo. Ele vai pra Fiorentina e na Fiorentina ele vai muito bem. Ele era o vice-artilheiro do time. O time tinha Rui Costa, Batistuta. O Batistuta era o artilheiro. E era uma Fiorentina, tem uma história que é lendária, que é a Fiorentina que tá brigando pelo Scudetto depois de décadas e que o Edmundo
meio que desmorona tudo com o episódio Carnaval, né? Porque o contrato do Edmundo, que loucura, o contrato do Edmundo tinha uma cláusula que permitia que ele voltasse para participar do Carnaval, aproveitando que nós estamos no Carnaval, não sei quando esse programa vai ao ar. Verdade. Vai segunda de Carnaval. Vai segunda de Carnaval, então estamos na segunda de Carnaval. Esse programa é uma ode ao Edmundo. Ode ao Edmundo. Ele fez um contrato dizendo que ele poderia, se quisesse, ser liberado para ir no Carnaval. Desfilar na Salgueiro, pô. Para desfilar no Salgueiro, ele é um grande torcedor, folião e torcedor do Salgueiro e tudo. E a Fiorentina era líder ou vice-líder do campeonato. Era líder, tinha E o Batistuta tinha se machucado. Sim. O Batistuta estava machucado. Cara, a foto é muito boa. E aí boa, ele chegou e falou, tá bom, eu vou exercer minha cláusula e foi. E aí depois a Fiorentina deu uma degringolada. A Fiorentina tinha um jogo contra a Udinese, que se ela ganha, ela abria vantagem para a Lazio. A Lazio era vice-líder naquele momento. E a Fiorentina estava numa sequência de vitória e tal, e aquele jogo era muito importante. O técnico da Fiorentina era o Giovanni Trapattoni. Ele até escreve isso na biografia dele, no livro dele. Ele diz que ele vai até o aeroporto atrás do Edmundo para convencer o Edmundo a não voltar pro Brasil no Carnaval. E falar, cara, a gente precisa de você. Ele ajoelha na frente do Edmundo. Porque o Batistuta estava machucado. Porque o Batistuta estava machucado e o Edmundo era o vice-artilheiro do time que estava voando. E aí o Edmundo, faz pouco caso e ele diz, ali eu percebi que o cara não estava fechado com a Fiorentina e foi o episódio, e aí não sou eu que estou dizendo, não é o Edmundo quem diz, até porque não é interessante para ele. O Trapattoni, que era o técnico daquele time, ele diz, ali tudo degringolou pra gente. Porque o Edmundo ainda volta depois do Carnaval, né? Existe um boato de que ele não quis voltar e tal, quis ficar no Brasil. Ele volta, continua jogando, só que a Fiorentina passa a... Não é um episódio traumático, né? Vai ladeira abaixo, porque a confiança do elenco ali, né? Esse jogo contra a Udinese era a Udinese do Amoroso. Isso. Eles perdem esse jogo. Era Amoroso e Bierhoff, se eu não me engano. Exatamente. O Bierhoff foi até artilheiro do campeonato. E aí eles perdem esse jogo e depois dali degringola o Scudetto da Fiorentina. Aliás, a foto, o Pseudinho pode colocar, talvez se for o caso na edição, a foto dele desfilando na ala do Salgueiro em 99. Aliás, foram 2 carnavais muito marcantes pro Edmundo, né, em sequência. O de 99, que é tudo isso que a gente citou, e a galera esquece, o de 98 é o que o Maradona vem pra Sapucaí e tem as famosas fotos... Que é o do centenário do Vasco. Exatamente, é o do centenário do Vasco que tem as famosas fotos do Edmundo e ele se abraçando na Sapucaí, se beijando lá no rosto. Mas carnaval pro Edmundo era importantíssimo. E aí ele volta em 99 pro Vasco. Ele não joga o Mundial de 98, tem até um post icônico dele que ele fala, se eu tivesse nesse jogo seria diferente, como eu queria ter jogado essa partida, do Vasco Real Madrid. E aí dentro de campo não vai tão bem e tal, em 2000 depois tem um problema com o Romário, lá no super-ataque lá, Romário e Edmundo. E aí ele vai pro Santos, né? Quando ele perde o primeiro pênalti contra o Vasco. Depois no Cruzeiro ele perde outro. Ele perde do Figueirense também? Também. Contra e a torcida do Vasco, e a torcida do Vasco, Edmundo, ele não faz gol no Vasco. Tem um ponto que o Vasco vende o Edmundo no meio de 97. Porque o Vasco estava ferrado de grana, o Edmundo tinha voltado em 96... Aí não tinha jogado tão bem. Tem um episódio lá da sambadinha, aquele samba, daquele rebola na frente do Gonçalves. E o Vasco perde o título pro Botafogo. Carioca. Então, o título carioca, aí ele fica meio queimado. Aí o Vaia pinta a proposta da Fiorentina, o Vasco vende, mas o Eurico fala, eu só entrego no fim do ano. No fim do campeonato. Aí beleza. Aí ele vai e ele arrebenta o campeonato de 97. Foi recordista. Tanto é que o Eurico tenta desfazer o negócio e a Fiorentina falou não. E o Vasco recebeu, se eu não me engano, 7,5 milhões de dólares. E o Vasco, para recomprar o Edmundo um ano e meio depois, compra por 15 milhões de dólares. E aí não tinha o que fazer, porque ele queria. Tanto é que o Edmundo falou, se eu soubesse que o Vasco ia engrenar assim, eu não tinha ido, porque a Libertadores de 98 o Edmundo não estava. Ele fala as duas coisas, ele fala que não tinha ido, e ele fala que se arrepende da maneira como ele sai da Fiorentina também, porque ele gostaria de ter uma carreira mais robusta na Europa e tal, e ele tinha futebol pra tinha isso. futebol E aí pra você isso. vai ver esse valor corrigido, né? São 15 milhões de dólares. Esse valor Em corrigido 99. hoje, de 99 pra cá, seria algo em torno de 30 a 32 milhões de euros. Seria hoje maior que o Gerson. É uma contratação maior que a do Gerson. Perderia pro Paquetá. E que daria algo em torno de 204 milhões de reais. Mas de impacto tem uma coisa que é menor. Por quê? Porque todo mundo sabia que o Edmundo ia voltar pro Vasco. Então o impacto é menor. Eu me lembro que ele reestreia, não sei se você vai lembrar, ele reestreia num jogo contra o Flamengo, valendo a Taça Rio.
um jogo que choveu mais do que outra coisa e ele faz um gol, meio que cruzamento da direita, ele faz um gol meio de se jogando Contra na bola, o Klemer, assim. né? Quanto o Klemer, eu fui nesse jogo no Maracanã. Foi isso. Aí... Que aí depois a comemoração dele, ele se joga assim. Exatamente. Aí eu fui vai nesse deslizando jogo. na água. Ele reestreia fazendo um gol contra o Flamengo. Eu acho que A parada é assim. Isso que você falou é muito verdade. Todo mundo sabia que ele ia voltar. Era só porque questão o de Vasco tempo. tava nadando em dinheiro. Exatamente. Tinha acabado Era o Bank of America, começar a parceria do Bank of America. Que aí tinha depois ganho dinheiro ganhando a Libertadores, exatamente. É o time é o Vasco poliesportivo, né? É o Vasco Olímpico. Olímpico, né? Era forte no basquete, era forte no futsal. Era absurdo. Brincadeira. Eu fui ver vários jogos Vander do Carioca, futsal. pô. Era Vander Carioca, Manuel Tobias, absurdo. Schumacher, Lavoisier no gol. Era um time monstruoso. era a seleção. Era tudo assim. O time de basquete era Demetrios, Rogério, Vargas, Charles Bird, lembra? Era o Charles Bird com Y. Era o time do Pringles na camisa. Exatamente. Era absurdo. O time que jogou contra o San Antonio no McDonald's Open. Sydney 2000, o Vasco mandou, acho que 60 atletas, entre brasileiros e gringos, pô. Tipo, a Inge de Brugin. Era a nadadora holandesa, ela era do Vasco. Eu vou ver no Otávio falar, e a famosa frase que poderia caber pra isso é: quem viveu, viveu. Né? Quem viveu, viveu. Quem viveu, viveu. Pô, você olhava o Brasil, tipo assim, o Rodrigo Pessoa, era no hipismo, era Vasco. Era tudo Vasco. Era assim, Adriana Beara e Sheldon no vôlei de praia, era Vasco. Isso era maneiro. O Robert Scheid na vela, era Vasco. Torben Grael na vela, era Vasco. Era tudo Vasco. Só que assim, o clube paga isso até hoje. Né? Eu acho que assim, tem impacto. Eu acho que o impacto é bem grande, porque a gente tem que levar em consideração algumas coisas aqui. O Edmundo é um jogador de seleção brasileira nesse momento. Não só, eu entendo o ponto. Mas o Edmundo ia voltar pro Vasco em algum momento. Mas, cara, você tá pagando 15 milhões de dólares, um valor que ninguém pagava à época, por um jogador que poderia ter sido titular na final da Copa do Mundo daquele mesmo ano, 98, ele né? Jogou a final da Copa. Ele entra durante o jogo, poderia ter sido titular com a lesão, com a questão que aconteceu na convulsão do Ronaldo. Tem um episódio dele lá com o Júnior Baiano, puto, né? Que ele devolve a bola Rivaldo. Com o Rivaldo. Então, o Júnior Baiano é na final da Mercosul, né? Mas aí ele não tava. É um jogador que dá uma barilhada no futebol brasileiro em 97. Eu entendo esse ponto. Já, uma hora ele vai voltar. Mas o impacto rápido do retorno, pelo valor que foi, pô, eu acho muito impactante, assim. Talvez eu colocasse junto com a Arrascaeta, cara. Numa 7 aí. Porque o valor é... Gente, o valor é muito alto. É muito alto. Seria uma correção de 32 milhões de euros hoje em dia, cara. Bizarro, né? Você tava trazendo um ídolo, né? Muito exatamente. grande. Cara, se você pegar aqui a correção, eu tô com a lista aqui completa da correção. Não é o valor venal, não é o valor que foi pago à época. É das top 40, é a única antes dos anos 2000. Pô. Você tem ali 2005 Tevez, que a gente segurou pra 10, mas esse valor é muito além do que era... Assim, sem precedentes no futebol brasileiro o que o Edmundo pagou, que o Vasco pagou pelo Edmundo. É muito dinheiro, cara, é muito dinheiro. Então eu acho que é alto pra caramba. Pelo menos 7, cara. Pelo menos 7. Se não for, pra subir depois. O que você acha aí, VC? Eu acho que a questão do impacto de todo mundo saber que era uma coisa anunciada perde um pouco. Mas, beleza. Mas era muito grande pra época. Era muito grande pra época, porque você tava... o Vasco tava pagando o dobro do que ele recebeu eu acho que é o susto do valor que impacta muito. E num momento que não se trazia jogador da Europa, pelo contrário. O êxodo era o... na verdade só trazia quando o cara já tinha acabado a carreira, né? Basicamente, né? O cara falava assim, vou voltar. Você não ia lá na Europa e comprava um cara pelo Você segurava os caras, né? Era diferente. Antes da Lei Bosman ali, do fortalecimento da Lei Bosman, você conseguia segurar os caras. Mas a partir do momento que eles foram, você comprar de volta era caro. O êxodo era o contrário, pô. Era o jogador sair daqui, como ele fez um ano antes. Né? Sim. Vés, tu falou nota? Eu iria de nota 6, mas beleza. Eu acho que pelo valor eu mantenho o 7. Tá bom. Deixa aí na 7, qualquer coisa a gente mexe depois. Everton Cebolinha! Vindo da Europa também pro Flamengo, né? Vindo do Benfica. Vindo do Benfica, ele tinha saído do Grêmio em 2020, né? Ele volta pro Flamengo em 2022, é uma movimentação rápida, né? De saída e volta pro futebol brasileiro. Eu tenho um ponto. Na Copa América de 2019, o Brasil é campeão com ele titular, né? Jogando muito. Pra muita gente, o melhor jogador da seleção brasileira contra o Peru, esse gol contra a Bolívia também, no Morumbi. Cara, eu acho que tem um ponto sobre o Everton Cebolinha, que aqui a gente precisa colocar como contexto, né? Algumas coisas. O Everton Cebolinha, ele chega no Flamengo de 22, no meio do caminho ali, o Bruno Henrique ainda estava jogando, então na prática, a percepção era
o Flamengo tá trazendo um cara pra brigar pela vaga de titular. Pode ser titular, pode não ser titular, mas tá trazendo um cara de ótimo nível pra brigar por essa vaga. Logo depois, antes do Everton Cebolinha estrear pelo Flamengo, o Bruno Henrique se machuca. No jogo contra o Cuiabá, que depois o ataque do Flamengo vai virar Gabigol e Pedro, né? O time de 22 do Dorival. E aí, o impacto da contratação, ele acaba ganhando um hype de... Pô, beleza, o Bruno Henrique se machucou, mas o Cebolinha tá vindo aí, vai suprir, tá de boa. Cebolinha vai entrar no lugar dele e vida que segue, um abraço. De manutenção, né? Eu acho que ele não tem um impacto, eu acho que ele não chega, apesar de caro, eu não acho que o Cebolinha 13 milhões chegue... e meio de euros. 13,5, né? 13,5. Ele não chega com impacto, pelo menos na minha percepção, que tá vindo um cara que vai mudar o patamar do Flamengo. Então, eu acho que é muito grande. Tudo isso que você falou, eu E concordo 100%. e agrava aí uma coisa. Ele tá mal no Exatamente. Benfica. É, Ele nunca conseguiu abaixo, virar no ele não Benfica. teve- abaixo ele não essa teve parte. uma performance Exatamente. boa no Benfica. Ao Ele contrário, veio por talvez exemplo... o a reserva sensação do- de ter flopado, né? Exatamente. Ele vem com a Exatamente. sensação de... Tá vindo pra ser... Antes da lesão do Bruno Henrique, tá? Quando fecha, antes da lesão do Bruno Henrique, tá vindo reserva do Bruno Henrique, ou tá vindo um cara que vai Eu acho brigar que por todo vaga mundo do Bruno Henrique. compor. que acompanha compor. futebol e que, pô, analisa eu também acho. futebol... Eu ia falar exatamente imaginava, isso. é uma grande contratação e aqui no Brasil ele vai performar. Mas ele não veio como um cara que tava bem na Europa. Exatamente. Não. É diferente hoje do Paquetá, que o Flamengo, o West Ham tinha uma proposta oficial do Tottenham. O Benfica não tinha no visual a chance de colocar o Paquetá, Everton. o Cebolinha, num time maior ou fazer um bom negócio com ele. Então ficou isso, porque ele realmente nunca virou no Benfica o que a gente imaginava, ou o que o Benfica pagou naquela reta final de Grêmio, a Copa América, que é a Copa América com a seleção, que ele joga muito. aí, Eu nota acho pra ele? a nota 3. Tá bom, pode ser. 3 para Everton Cebolinha. É isso que a gente tem que olhar. Tem que olhar não só o valor, né? Tem que olhar o contexto, né? É isso. Se fosse olhar só o valor, pô, era puramente a gente olhar a lista. Por isso que Sim. o programa de hoje é complexo, né? E o Gabigol? Flamengo contratando ele da Europa. Então, mas aqui tem um ponto. O Flamengo pega ele por empréstimo na primeira temporada, ou seja, o custo é bem mais baixo, né? E o Flamengo compra... O valor que você vai achar, quando você for aí nos sites, você vai achar a contratação do Flamengo do Gabigol. Ela é algo em torno de 80 milhões de reais. Que... 70, acho. É, Mas 78 ele já veio no Eram empréstimo 17 com milhões de passe dólares. fixado, Era, né? era 17 de milhões de euros. Era opção, não era a compra. Era 17 milhões de euros. Então vai 17 milhões de euros. Vai estar lá como 2020, mas é por isso, porque o Flamengo faz o empréstimo primeiro e depois contrata ele, porque dá muito certo em O ato de 2019. adquiri-lo é só depois de um ano de empréstimo. Aí a gente vai ter que fazer a conta aqui. O que a gente avalia? Avalia o empréstimo, porque aí o empréstimo tem um outro cenário do acho impacto. acho que tem que considerar o empréstimo como Eu acho já que tem que ser contratando na ele. vinda, na vinda, 19. Tem que ser no tem que primeiro contratar impacto ele. dele. Então, em 19, eu acho que a percepção é o Gabigol vai voltar pro futebol brasileiro. Porque ele joga 18 pelo Ele joga Santos, 18 com o emprestado, Santos, jogando E joga muito bem. bem, é artilheiro do Brasileirão e da Copa do Isso, Brasil. exatamente. E o Santos não tem dinheiro pra comprar. Não tem dinheiro para... Mas a percepção geral é, o Gabigol, acho que o Gabigol volta pro futebol brasileiro esse ano, em 19. Pra quem vai, ainda era uma incógnita. Então, o impacto do retorno dele não é um impacto tipo, cara, o cara tá voando na Europa, 4 anos, voltou pro futebol brasileiro. Não, o cara tava muito bem, Eu lembro que eu tava mas que ele fazendo voltaria o pro jogo futebol das brasileiro. estrelas no Maracanã. Você tava lá eu também, tava né? também. E aí, o grande burburinho era, pô, e aí, Gabigol? Todo mundo sabia disso, que ele ia vir pro futebol brasileiro. que ele e ia aí, ficar... vai ser o pra Flamengo? qual time? Que Vai ele ser não ia aqui? ficar no Santos. Isso. E Todo o mundo sabia Zico que ele não ia... fazendo lobby, né? Ele não ia O ficar no Zico Santos, fazendo lobby mas pra ele jogaria vir no pro futebol Flamengo. brasileiro. Nem na Inter, nem no Santos. Ele viria pro futebol brasileiro. Eu acho que tem que considerar tudo, porque o Flamengo, se eu não me engano, paga 1,5 milhão de dólares pelo empréstimo, mas esse dinheiro é abatido dos 17. Então, assim, fica ali, fica como se fosse comprar ele por 17, que passou a ser a maior transação do futebol brasileiro também. Mas eu acho que aí, sendo justo, já se esperava que ele jogasse no futebol brasileiro e o Flamengo era um dos times que estavam nessa briga aí. Então, acho que, por exemplo, a do Arrascaeta, por tirar do Cruzeiro pagando esse valor, eu acho mais impactante. Eu tenho. A minha dúvida estava. O meu argumento, né? Toda a minha argumentação para tirar a nota era mais comparando com o Pato e com o Tevez. Porque estamos falando de 9 e 10. Não, eu tava tirando nota a partir daí. Calma. Tava tirando nota a partir daí. Comparando com a Arrascaeta, que é o que tá na nota 7, a questão do você conseguir contratar o artilheiro do Brasil
o cara que é artilheiro do Brasileirão, é artilheiro da Copa do Brasil, eu acho que ela gera... Lembra quando a gente falou do... O Flamengo chegou? O Flamengo veio? Eu acho que o Gabigol é maior que o Arrascaeta. Eu acho que a chegada do Gabigol é maior que a do Arrascaeta. Eu entendo o argumento de tirar de outro time do futebol brasileiro, mas eu acho... Por exemplo, o Gabigol, quando vem, o Otávio tava contando. O jogo das estrelas. Olha o todo ao redor disso, tá ligado? Pra onde o Gabigol vai? Pra onde o Gabigol vai? Como que vai ser? A expectativa que se tinha ao redor do Gabigol... o Gabigol, o primeiro gol do Gabigol demorou a sair. Aí tinha aquela coisa, aquele hype do que vai ver, quando é que vai ser o primeiro gol do Gabigol, etc. Eu acho o Gabigol maior que o Arrascaeta, mais impactante que a do Arrascaeta, mas Então, menor que a do Pato e do Eu acho que ele pode Tevez. ser mais midiático. Também, esse é um outro ponto. Mas eu acho que ele não é maior que o Eu Arrascaeta. também não acho, cara. não. Eu também acho que é menor. Eu acho que no ato, já que a gente tá levando em consideração 19... Eu acho que Eu ali acho que tem muito disso que meio que já sabia que ele ia vir, tá ligado? Por exemplo, quando alguém falou, pegar aquele critério que a gente usou. Quando a primeira vez que alguém falou, o Gabigol vai ser o atacante do Flamengo. A gente falou, já esperava. Agora a primeira que você falou, primeira vez que alguém falou, o Flamengo vai tirar o 10 do Cruzeiro. Alguém tem falado, duvido, impossível, não vai acontecer, é pra vender jornal. Eu acho que a do Arrascaeta é maior. Pode ser. Porque a do Gabigol a gente sabia que ele jogaria aqui. Eu e acho aí que o Flamengo era um dos... E eu até porque esse jogo das estrelas... Você tá pegando o atual artilheiro do Brasileirão e da Copa do Brasil. Só que isso foi feito várias vezes em outros momentos também. E também... contratar o artilheiro e nem sempre ser uma contratação. Ainda tem dois outros pontos. A primeira é que... Quer dizer, um ponto, que é... Depois, a partir do princípio que ele não ficaria no Santos... Perfeito? A partir do princípio que ele não ficaria, que o Santos não teria dinheiro para bancar ele passa a ser automaticamente um negociável, porque a Inter não ficaria com ele. Tá entendendo? E também a Inter não ficaria com ele. Ele não teria jogador, clube, a Inter não ia conseguir pegar o Gabigol e botar em outro grande time na Europa. Então, o cara, a partir do momento que o Santos devolveu, o cara falou, ele não vai ficar na Inter. É um negócio O Arrascaeta é um negócio facilitado. Na Arrascaeta, ninguém ia imaginar que o Cruzeiro ia vender, por isso que eu acho. Justo. Também. E eu acho que só tem um ponto com o Gabigol, que é o poder que ele tem pra trazer o hype pra tudo, né? Claro. Ele é um jogador extremamente midiático e tal. E eu acho que essa mídia como um todo tem impacto. Tem. Você falou de trazer centroavantes que foram artilheiros. Tudo bem, eu concordo. Mas nenhum deles tinha o poder midiático que o Gabigol tinha. Mas eu acho que o poder midiático foi construído também com ele começando a fazer muito gol pelo Flamengo. Porque quando ele chega lá, ele já tinha um hypezinho, não era tão grande. Ele era um já não era Gabigol tão grande quanto era. Ele era o Gabigol campeão de Olimpíada, é um cara que já tinha jogado, por exemplo, final de Copa do Brasil, sendo importante. Ele não era um qualquer quando ele chegou no Flamengo, ele já era bem grande. Mas eu acho que eu sei, ele já era bem grande, mas tô dizendo, ele não se colocava... ele teve no Flamengo. Ele não se colocava como esse cara super midiático pra caramba, entendeu? Então, esse é um ponto. Aliás, esse jogo... Eu acho que ele não era encarado como um cracaço. Exatamente. Tá até porque na Olimpíada... Na Olimpíada, o Brasil foi medalha de ouro quando ele saiu do time. A final da Copa do Brasil, ele perde pênalti, né? Não, sim, mas tô falando sobre hype, né? Sobre estar nos lugares, não sobre o que ele performou. Ser falado, tudo bem, porque ele era um dos maiores artilheiros da categoria de base. Esse jogo da estrela do Zico, muitas vezes ele é um aliciador, entre aspas, de jogador do Flamengo. É o que eu falei, o Zico fez um lobby danado lá no Flamengo. E aí o Gabigol ficava rindo, tentando disfarçar, e o Zico já dando pista que ele tava negociando com o Flamengo. Então vai ser 6? Eu acho nota 6. Nota 6 pro Gabigol. E aí, nisso, acho que teria que descer Danilo e De La Cruz para 4. Que acho que ficar uma nota acima, uma nota só do Gabigol, acho que também é pouco. Bota o De La Cruz para 4, então. Pode ser. O Danilo vai junto? Eu iria com o Danilo para 5. Acho que eu ia falar. Acho que vai ficar... Eu já queria o Danilo abaixo do Não, eu acho que eu não me incomodava o De La Cruz na 5 também, não, tá? Eu acho bem diferente. Beleza. Eu acho bem uma nota só, acho pouco. A gente não errou não, tá? O Gerson aparece 2 vezes na lista porque ele é, primeiro que aparece, comprado pelo Cruzeiro. Acho que tem que analisar as duas juntas, né? Mas a diferença é muito grande de uma para outra. Tem a compra do Flamengo tirando ele do Olympique de Marseille. Que aí é o retorno ao Flamengo. Porque quando o Gerson chega lá da Roma, em 19,
no meio 19, ele não chega com muito cartaz, né? Que é no mesmo modelo que o Flamengo fez vários, né? O Flamengo fez Gerson, Pedro, Thiago Maia, que era empréstimo Gabigol. com opção de compra. O Gabigol que a gente citou. Era um empréstimo com opção de compra. Você via ali durante uma temporada como funcionava e comprava depois. Exatamente. Então, assim, a primeira da Roma ali, ele chega até no meio do ano ali com a sensação de que, onde é que ele vai jogar e tudo. Depois ele encaixa muito bem, mas tinha ali questionamentos. Eu, por exemplo, questionei um pouco a contratação de falando, cara, onde é que vai jogar? O Everton já tá na direita, depois a gente vê o Gerson jogar a pá cacete como um segundo homem na mão do Jorge Jesus. Até porque quando ele chega, o Jorge Jesus, né, ou não tinha chegado ainda, ou estava muito no começo de trabalho, mas a volta dele pro Flamengo era uma volta tipo a do Edmundo pro Vasco. Tanto né? que o Gerson... Era só questão de tempo. Quando vai acontecer? O Gerson chega a jogar pela direita no Flamengo no início então, também. Faz um gol contra o Botafogo, exatamente, trazendo pro meio, trazendo da direita. Pela direita, mas ficava aquela dúvida, onde é que vai encaixar e tudo. Tanto que ele virou o Coringa por causa disso. Exatamente. Ele jogou em todas as posições de meio ali do Flamengo. Então, a volta pro Flamengo, o impacto não era tão grande. É quase ao natural. Era uma coisa que você já esperava. E o Flamengo paga menos do que ele tinha vendido, se eu não me engano. Eu acho que o Flamengo paga menos do que ele tinha vendido. O Flamengo paga R$92 à época. Deixa eu ver quanto que dá isso. Porque o Gerson sai do Flamengo no meio da pandemia... 16 milhões de euros o Flamengo paga para o retorno. É. E a venda... Deixa eu ver. A venda tá aqui para baixo. O Flamengo paga... O Flamengo recebe 20... E paga 16. Ele recebe 20 quando vende venda. E paga 16 para comprar volta. de novo. Então, acho que foi um bom negócio do Flamengo. Mas eu acho que o impacto era menor, porque a gente já sabia que em algum momento o Gerson ia voltar, até porque o Gerson sai no meio da pandemia, meio que numa coisa assim, o Flamengo ficou feliz porque vendeu o Gerson, porque o Flamengo estava muito ferrado quando a pandemia, ele precisava vender alguém, e o Gerson foi vendido muito bem. Tanto é que o Flamengo paga 13 para Roma, no meio de 19. O Flamengo paga 13 para Roma. Recebe 20 do Marcelo no meio de 21. E depois, 2 anos depois, paga 16. Então, assim, o Flamengo tem... Ele recebe 7 a mais do que pagou e, no fim, ainda recebe mais 2. Na prática, o Flamengo teve um lucro de 9 milhões de euros com o Gerson. Mas eu acho que... Inclusive, se você somar as 2 entradas e as 2 saídas, né? Você vai somar ali algo em torno de 30 milhões, jogando pro alto, 30 milhões de euros nas 2 vezes que compra. E se você somar as 2 saídas, dá quase 46 milhões de euros. Então, as operações Gerson com o Flamengo... Deram lucro. Deram lucro de 16 milhões de euros ao Flamengo. Além do retorno técnico, que ele jogou muito Fora bem, o retorno né? técnico, Jogou muito exatamente. bem, tanto em 19 quanto em 24, né? Depois que ele volta. acho mais baixa essa, cara. Mas eu acho mais baixa porque a gente já sabia que ele voltaria pro Flamengo, né? E ele não estava bem no Marcelo. A primeira temporada de Marcelo dele é muito boa. Depois que o Sampaoli sai... Com o Sampaoli. Quando o Sampaoli sai, ele dá uma ele perde queda. lugar no time. Ele perde lugar, entra o técnico que entra lá depois, ele passa a jogar fora de posição e tudo. Eu botaria talvez o Gerson esse retorno, talvez perto ali do Cebolinha, cara. Na 2, na 3. Porque o recado, não tem recado aqui, entendeu? O De La Cruz tem um recado. Impacto pode ser. O De La Cruz tem um recado. O Gerson não, o Gerson é um retorno natural. É uma baita contratação, mas não tem um impacto. O Gerson do Flamengo. do Flamengo. O Gerson do Cruzeiro é muito lá em cima. Gerson do Cruzeiro vai falar Talvez até 2, né, cara? Pode ser. Porque sabe por quê? Porque o Cebolinha, em tese, você tá trazendo um jogador de nível de seleção brasileira para ser seu reserva, né? Isso tem um impactozinho. Pode ser. Um impacto maior. Talvez o impacto de você trazer o cara para arrumar o teu meio de campo. nível de idolatria, né? Não, tudo bem, mas aí é que eu acho que isso diminui um pouco o impacto, né? Você tá trazendo um jogador que já deu certo, um jogador que a torcida ama, que a torcida adora e que já saiu dizendo, já eu volto. Eu acho que tem impacto. Eu talvez botaria na 3, cara. A 2 eu acho que pode ficar pouco. Eu acho que de impacto a do Cebolinha é maior. Você tá trazendo um jogador de seleção para ser seu reserva, como você disse. Quando ele chega, ele fala assim, reserva tá bom, do Bruno Henrique. contratou o Cebolinha. Precisava? Acho que tem um impacto maior, mas beleza. Eu botaria na 3. Vai 3 ou 2? Eu iria de 3 no Gerson. Então, o Gerson do Cruzeiro, eu acho que tem várias camadas pra gente falar Exatamente. aqui. A primeira camada é um jogador que estava... Quer dizer, vou voltar. Primeira camada, que é a mais simples, é o valor. Estamos falando de uma contratação que acaba de se tornar a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Dias depois, ela é quebrada pelo Paquetá. Mas estamos falando, o Cruzeiro está fazendo a maior contratação da história do futebol brasileiro. Camada 1. Camada 2.
O Cruzeiro quase acabou, gente. O Cruzeiro, eu repito, em 2021 ficou a poucos pontos de cair para a Série C. O Cruzeiro foi roubado, na acepção da palavra. O Cruzeiro bateu no mais fundo do poço, pô, se tornou um time Isso que dito foi batendo... pelo Ministério Público de Minas Gerais, né? Exatamente. Não é a gente que está dizendo. Quem disse foi o Ministério Público que o Cruzeiro foi assaltado. Os cofres do Cruzeiro foram O assaltados. Cruzeiro foi um time que ficou na Série B enquanto via o seu rival ganhar Campeonato Brasileiro, ganhar Ficou 3 Copa do Brasil, ficou 3 vezes na Série B. O Cruzeiro vai recuperando-se financeiramente com, primeiro, o Ronaldo, para não esquecer nunca do que o Ronaldo fez pelo Cruzeiro, e também depois o Pedrinho. E a contratação do Gerson, ela é o seguinte: estamos de volta. É isso que ela impacta, é isso que ela se coloca com o Cruzeiro, falando, ó, estou na mesma mesa de negociação que todos os grandões do futebol brasileiro hoje. O Cruzeiro, que é um dos maiores vencedores do futebol brasileiro, um dos maiores clubes do futebol brasileiro, está dizendo, gente, voltei. Eu acho que isso tem um impacto, e aí, com perdão da palavra, o programa permite, um impacto foda pra cacete. Acho que é um negócio que vale... Cara, o que tá jogando... Nesse momento você tá vendo o vídeo aí, o Cruzeiro tá mal, é o lanterna do Campeonato Brasileiro, etc. Não tá legal? Tá bom, não é sobre isso. Mas o impacto da contratação do Gerson é foda. Estamos falando de um cara que foi campeão pelo Flamengo, que um ano antes estava na seleção brasileira, o Ancelotti estava convocando o cara. É um impacto muito foda o que o Cruzeiro faz com o Gerson. Assim, eu acho uma nota muito alta aqui, muito alta mesmo. E não tem essa coisa do voltar pra casa, né? Não tem essa coisa do voltar pra casa. E era meio inesperado também, né? Por mais que o Gerson tivesse na Rússia e claramente ele estava infeliz lá, e aí por questões óbvias, né? Tá no frio, tá no banco, aí viralizava a imagem dele no banco lá cheio de casaco e tal, pô, onde é que o cara foi se enfiar? Enquanto o Flamengo era campeão de Libertadores, campeão Exato, brasileiro. Exato. Pô, olha aí o que você escolheu em prol do dinheiro e tal, e é isso aí. E isso veio acompanhado Ninguém tem com nada a ver com a a perda de decisão espaço do na cara. seleção Sim, brasileira. claro. Quando eu acho que esse é um argumento que não bota ele pra brigar com o Pato e com mas eu o acho que Tevez, ele não era... Que é o fato dele quer voltar pro Brasil. Ele queria voltar pro Brasil. Ele queria, mas não parecia ser possível agora. Até pelo Zenit ser um negociador duríssimo. E não né? parecia que ia ser pro Cruzeiro. Exato. Eu acho que o impacto tá aqui. Não parecia que ia ser agora e não parecia que ia ser Não pro parecia Cruzeiro. que seria possível agora. Ou quer dizer, parecia, Zenit- mas seria surpreendente. parecia viável, né? Do ponto de vista do Possível, jogador. mas não provável. Exato. Era possível, Exato. mas Todo não era mundo sabia que o provável. Pedrinho Viável é do rico ponto pra de vista cacete. do jogador, mas inviável do ponto de vista financeiro. Quem vai dar essa bala toda que o Zenit, que é um negociador duríssimo, vai fazer jogo duro. E todo mundo sabia que o Pedrinho BH é muito rico. Mas será que ele vai botar a bala na mesa? Será que ele vai dar essa trucada? E ele foi lá e fez, pô. Eu acho isso uma contratação muito braba, pô. Muito acho braba. grande pra caramba Muito também. grande, pô. E meio que é uma cutucada num rival direto também, né? E é um recado pica Arrascaeta, assim, sabe? É que até agora não deu certo, né? O quase, Arrascaeta deu muito quase certo. um mas revanchismo, né? Mas não sei se é porque o Flamengo não ia pegar. Né? Mas não, eu eu digo tô falando assim, do recado do Arrascaeta. Mexe um pouco chegamos. com esse lado do ego do torcedor do Cruzeiro, pô. Só você ver a Isso. chegada do Gerson lá e Isso. tal, os caras foram lá, falaram na cara dele, pô, você é o cara que é capaz de devolver os títulos pra gente e tal, mexe com o brilho do Quando eu torcedor. digo Arrascaeta, não é que diminui o Flamengo, porque o Flamengo não estava querendo o jogador. Mas eu acho que alimenta o ego do torcedor do Cruzeiro e falar, Não, chegamos, com certeza. voltamos. Quer botar na 8 ali? Pode ser. 8 pro Gerson no Cara, Cruzeiro. 30 milhões de então. euros é muito dinheiro, mano. Muito É dinheiro. muito dinheiro. Muito dinheiro. Cara, e aí é o que eu falo, talvez o Edmundo esteja... Talvez eu subiria o Edmundo para 8, porque era 30 milhões de euros, se você fizer a correção, em 99. Ninguém pagava isso na época, sacou? Mas Eu beleza. subo o Edmundo também. Então... Comprei. Tô achando ele baixo. É um dinheiro muito alto, mano, que o Vasco pagou pelo Edmundo na época. Assim, é chocante. Absurdamente chocante. John Arias, que ainda não entrou em campo pelo Palmeiras. E um dos motivos para esse programa não ser o retorno em campo, né? Porque esse cara sequer entrou em campo com a camisa alviverde, mas teve toda a novela aí do Palmeiras querendo repatriá-lo ao Brasil. O Fluminense tentando igualar lá a proposta e não conseguindo. E, inclusive, dificultando, né, o ato do Flamengo tentar fazer uma consulta ali, uma possível proposta, inflacionando o valor dele. Era um cara cobiçado, um cara que jogou demais na passagem dele
no Fluminense, principalmente na reta final dele no Fluminense, e que o Palmeiras traz como um recado também para o seu torcedor e para esse mercado, né, que está tão aquecido nos principais concorrentes do time brasileiro, Flamengo contratando, Cruzeiro contratando, todo mundo dando respostas. O Palmeiras vem e tira o John Arias da Premier League lá, do Wolverhampton. Cara, uma contratação... E é curioso, né? Como o Abel fala dela. Você já viu o Abel em coletiva falando sobre ela? É uma contratação da presidente. Ele fala, contratação do treinador é Flaco Lopes, eu não lembro quais que ele citou, mas são jogadores que ele olhou pro mercado, indicou e vieram. Ele falou, Vitor Roque e Arias são contratações da presidente, que é um investimento de altíssimo nível, que chega pra mudar o cara é patamar. tão bom que eu sei que o técnico vai dar um jeito de botar ele no time, entendeu? Que é um cara que não precisa de scout. O Arias não é um cara que precisa de scout. Aliás, foi meio até distorcida essa fase do Abel, como se o Abel estivesse falando que o Arias, ele não queria o Arias. Exatamente. É uma barbaridade isso, não tem nada a ver. Ele só tava falando que o que mostra... Na verdade, eu acho que ele tá reforçando o quão grande é a contratação. O que ele tá dizendo é o seguinte... Não precisa nem me consultar, porque um jogador como o Arias... Só trazer. É só trazer. O que ele tá falando é isso. Ele é tão bom, eu só agradeço. Ele é tão bom, que não precisa nem consultar o treinador, porque é lógico, qualquer treinador vai querer o Arias. O que ele disse foi isso. E as pessoas estavam querendo dizer que ele tava... Eu vi gente dizer, tá vendo? Olha como o clima do Abel tá ruim. Ele cornetou a presidente. É o contrário, gente. Pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. Nesse caso só tem duas questões. Ou é má fé, ou é limitação intelectual. Desculpa. Cara, você foi muito polido pra falar. Ou é burro ou é mau caralho. Ou ele é um filho da puta ou é um idiota. É isso. Você quer dizer isso? Agora você é mais uma. Porque ou é má fé ou é limitação intelectual. Ele saiu da polidez também. É lógico. Exatamente. Mas é verdade, 100%. Pro cara achar isso errado, só tem essas duas chances. Muito bom. Muito bom. É brincadeira. Mas eu acho o impacto bem legal, cara. Nota pro Arias. O Arias é muito bom jogador. Então, ele é muito grande. Agora... Se você olhar, o Palmeiras tinha que fazer uma contratação desse tamanho. Foi o que eu tava falando aqui agora. Pro Cruzeiro, assim, se você pensar em impacto, o Cruzeiro trazer o Gerson é maior do que o Palmeiras trazer o Arias. Também acho. Também acho. Eu acho que é isso, mas acho que são duas contratações fantásticas, mais ou menos o mesmo preço, né? Cruzeiro 27 mais 3, o Arias 25. E acho que o momento... Lembra? Conta o que você falou? Acho que foi Cebolinha, né? Acho que o mesmo serve pro Arias. O Arias acabou de sair, tem 6 meses e não tava rolando na Premier League, tava ruim. O cara era reserva no lanternaço da Premier League. Até nos últimos tempos tava jogando até um pouco mais, mas é isso, não funcionou. Mas, por exemplo, eu acho o Vitor Roque mais impactante que o Arias. Quando o Vitor Roque vem, eu fiquei mais... Caralho, vem mais aí o Vitor Roque. O Arias, é mais impactante que o Arias. Eu acho o Vitor Roque mais impactante que o Arias. Eu já esperava que o Palmeiras fosse atrás do Arias e pagasse o que pagou. Porque pra pagar, é aquele ponto, né? O Arias, o Wolverhampton, se o Arias diz assim, eu quero manter aquilo, no Brasil eu só jogo pelo Fluminense, o Wolverhampton estaria numa situação complicada. Ou ele teria que aceitar os 20 do Wolverhampton, ou ia ficar com o Arias lá sem poder, porque o Arias não ia ter mercado em outro lugar. Não, e tem em outro lugar na Europa, né? Na Europa. Já matematicamente rebaixado, o contrato do Arias lá ia cair pra metade. Ia cair pra metade. Talvez fosse bom pro Wolverhampton, mas ia ser ruim pro Arias. Mas ao mesmo tempo... Até porque ele não queria voltar, né? E isso é um dos fatores predominantes ali, preponderantes pra ele ao mesmo olhar com bons olhos ao mesmo tempo, pro Wolverhampton, ele ia ficar com um jogador que não ia ter grande mercado em outros lugares da Europa. Então... Esse é um ponto interessante dessa contratação. A partir do momento que o Arias aceitou voltar para o Brasil, a gente sabia que eram poucos clubes que iam poder brigar pelo Arias, né? O Flamengo tentou, ele falou, obrigado, não quero nem ouvir. Fluminense foi até onde deu para Fluminense foi, acho que foi até mais do que deveria. Foi mais, mas enfim. Foi mais, com certeza. E aí ele acabou voltando pro Palmeiras. Mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é do Vitor Roque, se a gente quiser pegar, do Vitor Roque é mais impactante. Tem um ponto da idade, né? O Vitor Roque vai pro Barcelona, não rolou, não funcionou. Aí foi pro Betis. Você fala assim, cara, eu acho que o Barcelona vai tentar desovar o Vitor Roque num empréstimo em algum canto. Vai tentar botar no futebol português. Se o Vitor Roque faz o movimento do Hendrick,
ele ia se dar bem no Lyon, provavelmente. Provavelmente. Provavelmente ele ia se dar bem no Lyon. Aí eu falo, cara, talvez botar no futebol português, talvez botar no Lyon, já que o Vitor Sérgio citou, no futebol francês. Quando o Palmeiras vai lá e fala assim, não, o próximo movimento da vida do Vitor Roque é volta pro futebol brasileiro para ser o 9 do Palmeiras. Fala, cara, isso aqui tem impacto. Vou voltar no que eu falei no início do programa. 25 milhões de euros há 1 ano e meio atrás tinha um impacto. Hoje tem outro. Completamente diferente. Assim, o Gerson, as chegadas do Danilo, do Samulino, o Gerson, agora o Paquetá, eles têm um impacto diferente. Porque olha só, a do Vitor Roque é 25,5. Imagina se você, nós estamos em 2026, imagina em 2024, no meio de 24, você fala assim, ó, daqui a 2 anos um time vai comprar um jogador por 25 milhões de euros e essa vai ser a 4ª maior contratação do futebol brasileiro. Vai falar, não existe. É louco. E é isso, hoje ela é a 4ª contratação, né? Porque a do Vitor Roque é rotina, né? Então, já que a gente analisou o Vitor Roque junto, puxa aí, Pseudo, o que a gente faz? Dá pra botar esse Vitor Roque... Na 7? Pode ser. Ou 6 com o Gabigol. Não, 7, né? É muito novo, mano. É muito novo. Muito novo. Tá bom. A verdade é que o Gabigol tinha aquela coisa que a gente falou, ele ia voltar pro futebol brasileiro. A verdade é que o Vitor Roque, o Palmeiras, aliás, já teve chance de vender o Vitor Roque por mais do que ele comprou. E ele não quis por uma questão esportiva correta. O choque do Vitor Roque que vai bater no Barcelona e voltar pro futebol brasileiro, ele é maior do que o Gabigol voltar no cenário. E do que o Arias voltar pro futebol brasileiro. Com certeza. O Arias pode ser 6. 6, pode ser 6. Pode ser. Dentro desse cenário, parecido até com o Gabigol, né? Que a gente falou, cara, ele vai voltar pro futebol brasileiro, alguém vai pegar. O Gabigol no final de 18, era essa a percepção, alguém vai pegar o Gabigol. O Arias é a mesma coisa. Nesse momento, alguém vai pegar o Arias. Só que aí, o Flamengo chegou, não rolou, o Fluminense não conseguiu esticar a corda, o Palmeiras foi lá e pegou. São parecidos nisso aí. E eu acho que naquilo que a gente falou aqui de percepção de que o cara bateu na Europa e voltou com uma sensação ali de ter flopado, não ter conseguido jogar, a gente até falou muito isso do Cebolinha, é mais impactante isso no Cebolinha do que no Arias. Porque o Arias foi para um time que realmente não competiu na temporada. Não jogou competição europeia, foi lanterna da Premier League e só jogou as Copas domésticas ali, né? FA Cup, Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa. E caiu cedo. E caiu cedíssimo, né? O Everton Cebolinha estava num time que disputa o título português toda a temporada, que joga a Liga dos Campeões toda a temporada, então... Não, o Cebolinha foi vendido naquele hype de Copa América. Cara, o hype do Cebolinha... A galera pode esquecer... O que o Arias saiu com muito hype, Ele né? não conseguiu performar no Benfica, meu ponto de vista, é mais decepcionante do que o Arias não ter conseguido performar no Wolverhampton. E aí, claro que tem outras... Pode ser. O Benfica, talvez tenha mais competição? Sim, mas, acho que é mais fácil o cara conseguir jogar bola num time assim do que no Wolverhampton, entendeu? Meu ponto de vista. Chegamos a Lucas Paquetá, o número 1 da lista dos mais caros. Cara, é muito dinheiro, mano. E o mais recente deles, né? Quer dizer, o John Arias se tornou o mais recente, né? Não o mais caro, mas... Cara, 17 milhões de euros, deixa eu pegar aqui, ó. Se você fizer 17 milhões de euros... Lembra um jogador que foi 17 milhões de euros? Gabigol foi 17, exatamente. A diferença do Paquetá para a segunda maior contratação da história do futebol brasileiro é um Gabigol, que é 42 para 25. Não, né? Agora é 27, né? Que é o Gerson. É 30, né? Que o Gerson é 27 mais 3. Mas beleza, né? 15. Então vamos botar como 15. Milhões. Em vez de 17, 15. É um pato. É o pato. A diferença do Lucas Paquetá para a segunda maior contratação da história do futebol brasileiro é um pato no meio do caminho. Esse é o nível da quantidade de dinheiro que foi pago pelo Paquetá. E aí, eu vejo uma galera hoje falar, é injusta a pressão que está se colocando no Paquetá. Gente, não é, mano. 42 milhões de euros é isso aí, pô. Quando você paga 42 milhões de euros num jogador, esse é o nível de pressão. Olha o nível de pressão pro Jackson. Olha o nível de pressão pro Vitor Roque, olha o nível de pressão que foi pro Luiz Henrique, olha o nível de pressão que foi pro Samulino, que também teve a questão da convocação lá. É isso aí, mano. A pressão de um cara que custa esse valor é isso. O Pato, a época que foi, paciência, gente. 42 milhões é isso aí. Eu acho muito impactante o valor, mas muito, 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 muito impactante. É um jogador que é um jogador de seleção brasileira, não é titular e não será titular da seleção brasileira na Copa do Mundo. Mas é um jogador de seleção brasileira que há pouco tempo atrás poderia ter ido pro Manchester City, antes do caso das apostas. Ele tinha a proposta do Tottenham, né? Proposta oficial do Tottenham. Uma consulta que aconteceu do Chelsea.
além de vários outros times de prateleira, de primeira prateleira da Europa. Que uma também galera tá consultaram. debochando disso hoje, né? Porque o Paquetá falou na chegada dele, falou, eu tinha o Chelsea, eu tinha o Tottenham, mas eu quero o Flamengo. O Tottenham era verdade, tinha uma proposta do Tottenham. O Chelsea não era uma proposta, era uma sondagem. Não, era uma consulta formal. Era uma consulta, não foi... O do Tottenham foi proposta oficial. Do Chelsea era uma consulta formal para ver. Então, assim, eu acho que só não briga para 10 por uma coisa, que essa contratação só aconteceu porque era uma condição básica do Paquetá. Eu só jogo no Flamengo. A partir do momento que isso vira oficial, que ele vira e fala assim, ó, eu só jogo no Flamengo. West Ham, saiba, ou eu vou ficar aqui encostado, não sei se houve esse termo encostado, mas ou eu vou ficar aqui, ou eu só jogo no Flamengo. Nem adianta trazer proposta que eu não vou ouvir. Quando esse cenário está configurado, eu acho que o impacto é menor. Porque ele colocou uma condição que só vou pro Flamengo. Então, acho que diminui o impacto. Aí é saber se o Flamengo conseguiria chegar. Porque vamos supor que o Paquetá tivesse aberto a ir para quem falasse assim, ó, eu topo voltar pro Flamengo, mas também topo por uma boa proposta. O Flamengo não ia conseguir competir com o Tottenham. O Flamengo bateu 42, e olha que foi até menos do que 42, porque o Paquetá ainda completou uma grana lá, completou 750 mil euros para receber depois e tudo mais. Se o Tottenham fala, tá bom, eu pago 50, o Flamengo não ia chegar em 50. O Flamengo já chegou no máximo que ele poderia. Então, acho que isso tira um pouco de impacto. Mas se você considerar que você está falando um jogador titular do Brasil na última Copa do Mundo, que vai para a sua segunda Copa. Deve ir, né? Eu acho que vai. Eu acho que vai também, eu mas acho que não tem chance esperar. dele não estar nos 26. Eu acho que não, acho que não tem chance. Vai. Só se machucar. Um jogador titular da última Copa e que vai para a segunda Copa dele. Um jogador que poderia estar num Tottenham da vida, poderia estar num Chelsea. Um jogador que 2 anos atrás seria vendido por 80 milhões de libras para o Manchester City. Um jogador que chega a 28 anos e para o Flamengo, para o time poder fazer a maior contratação, eu acho que é 9. Mas não acho que seja 10. Eu acho que tem um ponto que não briga com o Tevez, que é, a partir do momento que o Paquetá falou, eu só quero o Flamengo, virou questão de tempo. A contratação, diminuiu o tempo o impacto. E o valor, né? Porque o Paquetá poderia querer ficar até o final da temporada, o West Ham cair ou não, e o Flamengo pagar menos do que os 42. Existia um cenário do Flamengo pagar menos do que isso. Ou seja, em algum momento você olhou pro Paquetá e falou, cara, beleza, o próximo time do Lucas Paquetá será o Flamengo. Só que aí, o fato de você fazer imediato, pagando 42, um pato de diferença pro Gerson, aí eu acho que o impacto disso é muito grande. Aumenta muito pelo investimento, né? Que é um argumento, por exemplo, que a gente usou para subir a nota do Edmundo. Que é o investimento que ninguém fazia à época. Sim. Hoje, 42 milhões de euros, ninguém faz. Disruptivo, né? Disruptivo. Ninguém faz 42 milhões de euros. Só o Flamengo isso fez. sem sombra de dúvida. E aí, é aquilo que a gente fala. Pode, dentro da sua percepção, que pode ser justa, tá? Não retiro isso. Você pode falar, cara, o Flamengo pagou caro demais. Tá justíssimo você ter o essa tempo percepção. dirá. O tempo vai dizer isso. Mas fato é que hoje ninguém faz esse nível de contratação. Eu só não boto pra 10 por isso. Porque, igual o Edmundo, que a sensação é, o próximo time do Edmundo será o Vasco? O próximo time do Paquetá será o Flamengo? Acho que é o que bota na 9. E o Edmundo também tinha esse lance que serve pro Paquetá agora, né? Só o Flamengo consegue trazer o Paquetá nesses moldes aí. Exato. Só o Vasco conseguiria trazer o Edmundo naqueles moldes também lá em 98, né? Também acho. 99, no caso. Chegamos ao Black Panther. Monstro. Estamos falando de Luiz Henrique. Sinistro demais. Cara, vamos lá. Vou propor a mesma coisa que a gente fez no Palmeiras. Acho que Luiz Henrique e Almada faria sentido a gente analisar juntos. Porque são jogadores de muito caro. O Almada foi até um pouquinho mais caro, né? Do que o Luiz Henrique. Do Atlanta, né? Da MLS. Em reais, o Almada foi 137 e o Luiz Henrique 106 milhões de reais. Mas tá ali dentro da mesma ordem de grandeza, né? No final das contas. O Luiz Henrique é um cara que tem um impacto muito grande. Você fala, cara, tá vindo um cara que foi vendido pra Europa com muito hype, que é um jogador muito habilidoso, que é um jogador, com uma capacidade técnica muito grande. Que é cria de um rival, né? Que é um cria de um rival, mas que talvez passasse pela nossa cabeça que o próximo time dele fosse voltar ao Brasil.
Tava no bet, né? Tava no bet, você poderia falar assim, cara... Ou o cara dá o salto europeu, ou ele vai voltar pro Brasil. Vou te contar uma história. Em 2023, fala, ó, o próximo clube do Luiz Henrique é no Brasil, tá? Ele vai ser o Flamengo, ele vai ser o Palmeiras. Você vai falar, olha, vai ser um grande investimento, vai ser impactante. Mas faz sentido. Mas faz sentido o que você tá falando. Faz sentido o que você tá falando. E aí, o impacto aqui é que não seja nenhum dos dois. O impacto é que seja o Botafogo. Isso é muito maneiro. É o primeiro grande recado Esse é o primeiro grande recado do Botafogo. Grande. Mas se eu chego pra você em 2024, eu falo, cara, tá ligado o Almada, que faz parte da seleção argentina? Copa do Mundo. Que ganhou a Copa do Mundo. Tava lá no elenco que ganhou a Copa do Mundo. Esse cara... Jogou. Que jogou, né, inclusive. Tem minutagem na Copa do Mundo. Esse cara, que é um cara que quando ele sai do Vélez, a perspectiva, inclusive, era que ele fosse pra Europa, mas ele vai pra MLS. Fala assim, cara, esse cara vai... Antes dele ir pra Europa, ele vai fazer 6 meses no futebol brasileiro. Tu fala, caraca, aí tem coisa, hein? O Botafogo vai custar mais caro que o Luiz Henrique, vai vir um cara campeão do mundo, tu fala, caralho, que investimento, que porrada. O Botafogo veio pra ganhar tudo. Até eu acho que o Almada é um passinho à frente do Luiz Henrique. Do próprio Almada, né? Que era um cara que já tava com o radar ligado pra Europa. Quem joga ou jogava FIFA, né, videogame, já sabia que o Almada era um monstro desde o velho. É, a barbaridade, mano. Ele no FIFA era assim um negócio de maluco, então você gostava de contratar ele no modo carreira e tal. 25 milhões de dólares, e aí a época a maior também, na verdade, né? o Almada foi 24 milhões de euros, 150. Luiz Henrique 20. E o Luiz Henrique 24, acho. Com bônus, né? Então assim, eu acho que a do Almada é mais impactante. Também acho, cara. O Almada é mais impactante. Pô, eu acho o Almada... A do Luiz Henrique, tem assim, teve um momento em que o Luiz Henrique estava jogando tão bem no Betis, que você imaginava falar, cara, ele vai dar um salto para um time maior. O Betis está ali, se você colocar o Betis numa terceira prateleira, acho que o Luiz Henrique pode até dar um salto para um time de primeira prateleira. Acabou não acontecendo, aí veio a questão lá, no mesmo caso da acusação ao Paquetá, o nome do Luiz Henrique é implicado num primeiro momento, depois a Liga Espanhola diz que o Luiz Henrique não tem nada a dever sobre isso, que ele não estava sendo investigado, mas isso meio que deixa a carreira dele meio que num stand-by. E aí o Botafogo vai lá e traz. Sim. Então naquele momento ali, teve um impacto, mas era o impacto de você olhar e falar, cara, a sensação ali naquele momento, pô, o Luiz Henrique esteve perto de ir para um time muito grande e não foi. E aí ele deu, entre aspas, um passo atrás voltando para o futebol brasileiro. Então tinha um certo impacto, mas eu acho que era... Isso que você tá falando, o Betis tinha 14 jogos de La Liga, o Luiz Henrique tinha sido titular em 6. Ele tinha sido reserva em 8 e titular em 6. Isso mostra um pouco o que você tá falando. Então ele meio que tinha perdido um pouco ali o coisa. Então aí você falava, beleza. Tanto é que quando ele veio pro Botafogo, o Flamengo tinha negociado com o Betis. O Flamengo tinha negociado com o Betis, só que o Flamengo saiu do negócio porque o Flamengo queria, por uma questão de pagamento, empréstimo para depois comprar. O Botafogo chegou lá comprando. Então, quando chegou o Luiz Henrique, não foi uma surpresa chegar o Luiz Henrique. Porque mais ou menos você imaginava que ele ia pintar aqui em algum momento. Ia vir para o Palmeiras, ia vir para o Flamengo, e aí acabou acho que é o recado do Botafogo que é legal. Mas o Almada eu acho que é bem surpreendente. Você convencer um cara que tá lá na MLS e já tinha dito, eu não quero ficar aqui, mas eu quero ir para a Europa. Você convence ele a fazer um pit stop. E que pit stop foi, né? Que pit stop fez? O cara fez diferença num brasileiro e numa Libertadores. Muito. Eu acho que a do Almada é mais impactante que a do Luiz Henrique. Vem coisa aí. O Almada é o último, Pseudeco? O Almada é o último. Quem que a gente vai botar na 8? Será que o Arrasca é a história que conta? De tipo assim, Flamengo chegou? Porque é o Almada. Pra mim, esse 8 é o Almada ou o Arrasca. Porque o Arrasca custa menos que o Vitor Roque e menos que o Almada, mas ele tem um recado muito grande. O Flamengo chegou. Exatamente. Só que o Almada é um cara que você toma um susto dele vir pro futebol brasileiro do nada, né? Tu contrata ele pós-Copa do Mundo. Pós-Copa do Mundo. Talvez eu acho que tinha que subir o Arrascaeta, por quê? Porque o Almada chega... 6 meses depois, né, do Luiz Henrique, né? Não, eles chegam juntos, na mesma janela do meio do ano. Mas ele chega com todo mundo dizendo, ele só fica até o fim do ano.
Eu acho que isso talvez impacte ali. Pode ser. Já vem com esse recado. Ele já vem com a data de ir embora. Como um trampolim, entre exatamente. aspas, aço, Como, assim. como uma oportunidade de ficar. Então eu subiria o coisa, botaria ele ali, e aí o Luiz Henrique... Porque na prática... Porque isso foi falado Ele na já época. chega com aquela conversa é 6 meses, ele vai pro Lyon. Exatamente. É 6 meses, ele vai pro Lyon ou vai pro outro clube, ou vai pra Europa. Usufrua esse tempo aí. E deu super certo, né? E eu acho justo, justo. Que é isso, cara. O Arrascaeta é a contratação que você fala, mudou o patamar do Flamengo, mesmo. E agora o Luiz Henrique, 6 ou 7? Eu vou na 7, cara. 7? Tá bom. Eu vou com 7 também. Porque ele é o Botafogo botando a cara, mano. É o Botafogo botando a cara. Cara, cheguei de vez. E com o coisa do Flamengo ter tentado e não ter conseguido. Tudo bem que o Botafogo ofereceu uma coisa que o Flamengo não ofereceu, mas é demonstração de força, né? E ainda tem um outro cenário. É demonstração de força. Que a gente não citou aqui. É o Botafogo fragilizado no campo pós-23. Pós-23, Tudo aquilo que aconteceu em 23, o Botafogo é o time pipoqueira, o Botafogo não sei o quê. Toma, Luiz Henrique. Resposta toma, Almada. Nós vamos ver esse ano pra pegar a porra toda. E aí ganhou, inclusive pegou tudo, né? Pegou o Brasileirão e pegou a Libertadores. E o Paulinho no Palmeiras, sendo contratado junto ao Galo. Eu acho que se esse programa fosse a entrega, lembra que a gente falou lá, a dúvida? Talvez o Paulinho fosse o 0. Fosse o 0. Não jogou, né? Paulinho talvez fosse... Também o que jogou ajudou o time a ir pra uma quarta de final de Mundial. Né? Golaço, inclusive. Golaço. Mas jogou muito pouco, né? Jogou no jogou sacrifício, muito pouco. né? Jogou totalmente ferrado, arrebentado, né? Ele sai do Galo já arrebentado, mano. Ele já sai do Galo. O Palmeiras não pode dizer que foi enganado, porque o Palmeiras sabia o que ele estava comprando, que estava comprando um jogador que precisaria de uma recuperação. Acho que a recuperação se mostrou bem mais longa, né? Do que talvez o Palmeiras estivesse preparado. Né? Cara, recentemente ele falou, é um negócio que vai me carregar pro resto da vida. Tipo, dá uma sensação de, então talvez seja uma dificuldade física, talvez que atrapalhe a carreira do jogador. Dá uma questão estranha aí, né? Mas vocês acharam impactante nesse nível? Cara, tirou um baita jogador de um rival, pagou ali seus 18 milhões de euros, mas era de se esperar que o Palmeiras fizesse esses movimentos mesmo. Eu acho que era muito de se esperar também que o Galo fragilizado ali, pós momentos ruins, né, que não deram certo depois do investimento grande, que fosse começar a tentar repaginar as coisas, né? Mas é porque o Paulinho era o craque do Galo também, né? Era ele e Hulk, né? Eu acho o De La Cruz, com o recado do De La Cruz de vamos no River Plate pagar a multa rescisória. Sim. E a diferença deve dar uns 2 milhões de dólares no total, né? Porque o Paulinho a gente tá falando em euros, o De La Cruz a gente fala em dólares. Eu acho que o recado do De La Cruz é maior que o recado do Paulinho. Ainda mais no momento que foi feita, né? O Paulinho é depois do Vitor Roque, não é? Paulinho... O Vitor Roque é feita antes, né? Não, eu acho que o Paulinho é antes. Não, Paulinho é antes. Paulinho é na virada de 23... 6 meses antes? Era na virada de 24 para 25. Não, Paulinho é em dezembro, o Vitor Roque chega em abril, sei lá, em abril, o Vitor Roque é depois, com certeza. É um mês depois. É. O Vitor Roque é 28 de fevereiro. Isso. E abril, março, Paulinho, ela é finalzinho de 24. Dezembro para janeiro. Então, tem um ponto que o Atlético, apesar de ser SAF, a gente sabia que o Atlético estava ferrado de grana. Eu falei agora há pouco. Falou isso. Então, a gente sabia que o Atlético ia ter que negociar alguém. Ia ter que negociar alguém. Não só pelo lado financeiro, pelo lado desportivo também, que não obteve o sucesso que eles imaginavam com aquele projeto. Cara, o que o Atlético fez com o dinheiro do Paulinho, né, cara? Torrou em Júnior Santos, Rony. Santos, Meu pai do céu. Bizarro. Essa do Júnior Santos é brincadeira. O único que virou alguma coisa é o Coelho, né? Que se machucou, mas jogou bem no Atlético Mineiro até aqui. Jogou bem. Subir o De La Cruz e botar o Paulinho na 4? A gente precisa botar nota baixa aí, meu amigo. Não, mas... Talvez baixar o Gerson. Por isso que eu falei na 2. Baixar o Gerson e deixar ele na 3? Junto com o Cebolinha? O Alcaraz é o 0, né? Então já tá lá. Beleza. Cara, o Santi Rodrigues poderia brigar por esse 0 aí. Eu não acho não. Mas o Santi eu acho que vai ser 1. Eu não acho não. O Santi vem do New York City, né? New York City. New York City. Mas era um jogador que estava sendo cobiçado pela Europa também. Exatamente. Não era no mais alto nível, como o Almada estava sendo cobiçado. Comparado com os outros aí,
fica difícil pra ele, mas é um jogador que tava com o mercado europeu e o Botafogo foi lá, pegou e pagou caro nele. Mas por exemplo, o Cebolinha era um jogador de seleção, o Paulinho era o melhor jogador do Galo, o Gerson era um jogador que já tinha vencido e tal. Eu acho que o Santi vai ser um. Eu também acho que o Santi vai ser um. Sim. Em termos de impacto, sim. O Alcaraz ninguém nem sabia quem era, né? O Alcaraz ninguém nem sabia. O Santi as pessoas sabiam quem era. O Alcaraz realmente... Eu lembrava dele do Racing, mas muito pouquinho. O Alcaraz lembrava quase zero. Tive que estudar muito coisa, pra falar sobre ele. E aí faltam esses dois do Flamengo. Cara, o Flamengo gastou dinheiro, hein? Nossa Senhora. O Flamengo tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. É o time com mais presenças aí na lista. Paquetá, Arrascaeta, Gabigol, De La Cruz, Cebolinha, Gerson, Alcaraz, 9. 9 de 20, né? Cara, muita coisa. 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, pô. 9, pô. Paquetá e Arrascaeta, Gabigol, De La Cruz, Cebolinha, Gerson, Alcaraz, Pedro e Lino. Caraca, é mesmo. São 9. O Alcaraz também é Flamengo. Caraca. Pedro e Samuel 9 de Lino. 20? 9 de 20. Quase metade do programa é do Flamengo. 45%. E acho que dá pra gente sagrar o Tevez como 10? O Tevez é 10. Também acho. Dá, né? Tranquilo. Sim. Né? Eu falei lá quando ele apareceu. Difícil competir, né, cara? Pra mim é o meu 10. Era um jogador de Manchester United jogando no futebol brasileiro 1 ano e meio. Melhor jogador da Olimpíada, melhor jogador do Brasil da Libertadores. 2 vezes. Craque da Libertadores. Veio de um Boca que já era fortíssimo. E foi muito caro, fortíssimo. Né? Porque uma coisa, às vezes, você contratar esse cara, assim, tá em final de contrato, peguei e foi. O Tevez era um jogador novo que é meio Almada com mais hype ainda. Mais. É um Almada ao dobro. Ele era mais provado, pô. Com certeza. Mais provado. Ele era o dobro do Almada, como se fosse assim, né? O cara que já jogou, já entregou. Ele era... Cara, o Tevez era o titular da seleção argentina, pô. Sim. A Copa América de 2004, o ataque é ele e Cláudio Lopes, eu acho. Se não me engano, o ataque é ele e Cláudio Lopes. Eu acho que ele vem do banco ali, não vem não? Pode ser. Eu acho que ele vem do banco. Na Copa de 2006 ele é titular, não é? Ele é titular. Copa de 2006 ele é titular. Acho que é ele e Crespo. Ele e Crespo, Deixa eu pegar o final da Copa América de 2004 pra não... Aqui. Eu acho que ele vem do banco. Não, ele é titular. Ele e o Rosales. Ele e Rosales na frente, é verdade. É que nessa Copa América o Crespo não vai. Ele não vai, é verdade. O Saviola tá no banco, porque o Saviola também era um jogador, muito titular. Absurdo. Eu acho que o titular era, o 2006 era Tevez e Saviola. Pode e ser. O Crespo sai do banco, se não me engano. Pode ser. Caraca. Não, isso aí é 10. Agora é só ver onde é que é Pedro e Samuel. Eu acho que de impacto a do Samuel Lino é maior que a do Pedro. Samuel Lino teve uma proposta oficial do Napoli, campeão italiano. O Samuel Lino, quando vem pro Flamengo... E ele era titular ou quase titular do Atlético de Madrid. Ele rodava bastante, mas ele quase era... titular, E ele teve proposta do Napoli. De Madrid, ele teve proposta do Napoli para ir para o Napoli e acabou vindo para o Flamengo, com o Flamengo pagando uma quantia muito grande. 22 milhões de euros, né? Então, na verdade, o reserva, estava vendo aqui, no início, o Tevez era reserva. O titular era Crespo e Saviola. Aí, no jogo contra o México, nas oitavas de final, é isso. O titular era Saviola e Crespo. O Tevez é titular contra a Holanda, isso que eu tinha na cabeça. Só que é o jogo que poupa. É o jogo que poupa todo mundo. Em 2006, né? 2006, exatamente. O Crespo eu lembro. Eu tô com o S nessa aí. Também acho o Lino mais impactante. O Lino é mais. E o Pedro... D'Alessandro, né? E o Pedro, quando vem pra cá, quando o Pedro vem, tem uma questão que sobe a nota dele, que era: o Flamengo tá trazendo um cara sem precisar, porque o ataque era Gabigol e Bruno Henrique. Gabigol e Bruno Henrique. Você fala, cara, o Flamengo tem Gabigol e Bruno Henrique, não precisa. Então tá trazendo um Pedro, isso joga pro alto. Ao mesmo tempo que o Pedro vinha com uma sensação, um rótulozinho de fracasso. Teve a lesão, não conseguiu rodar na Fiorentina, virou reserva lá do Vlahovic, não conseguia jogar com o Vlahovic lá, então você falava, cara, não virou, vai vir, vamos ver o que o Pedro vai fazer aqui. Então, não chega com impacto muito grande. A gente sabia da qualidade do Pedro. Sim. Né, dessa capacidade de ser um centroavante, com esse toque, com essa coisa, com essa qualidade. Mas ele, quando chega, não chega com tanto impacto. O Samuel Lino, ele brigava por titularidade no Atlético de Madrid, era pedido na seleção brasileira e tinha tido uma proposta oficial do Napoli. Campeão italiano. Eu também acho o Lino, então, assim, o Lino mais é impactante maior nesse ponto. Mas eu acho... Uma coisa é o que entregou até agora e outra coisa é o impacto no momento da contratação. E eu acho que é maior que a do De La Cruz. Botar na 5. Também acho.
Cara, quando o Pedro foi contratado, eu tenho... Pô, a gente já falou várias vezes o quão a gente é viciado em futebol manager, CM, etc. Tem aquele save que tu monta um time que tu não gasta... Que tu gasta dinheiro, mas às vezes tu não gasta tanto e tu é campeão de tudo. Pega um time que, pô, ganhei tudo. Aí quando tu ganha, tu é campeão, tu traz muito dinheiro, né? E na temporada seguinte, tu começa a fazer contratações de impacto, né? E automaticamente esses caras se valorizam muito. Esses caras valorizam muito. Então a minha percepção é, o Flamengo foi campeão com aqueles... O elenco do Flamengo era curto, né? Tinha aqueles 12, 13, 15 jogadores no máximo e do nada ganhou tudo. Na temporada seguinte agora vai ser avassalador. Vai encorpar, né? Vai encorpar e vai trazer todo mundo assim de uma vez só. Boa analogia. Mas o Samuel Lino acho que é mais impactante. Então o Pedro entra ali com o De La Cruz na 4 ou menos? Não, acho que pode ser aí. O Pedro, querendo ou não, o Pedro é um jogador que teve convocação para a seleção brasileira, né? Teve. O Pedro foi pra Copa. Não, antes. Ah, sim, antes sim. Na de 20. Ele é convocado, tem, e quando é convocado, se machuca na mesma semana. Que é a época que falava que ele tinha uma proposta do Borussia. Lembra? Que ele jogava no Fluminense, e aí ele é convocado, tem uma proposta, o Borussia vai pagar, e aí ele se machuca. Eu acho mais impactante você trazer o Pedro em 2020 do Flamengo, tu fala assim, caralho, o Flamengo tá com esse time todo e vai trazer o Pedro do que o Paulinho. Eu acho que essa... Talvez pudesse até botar na 5. Subir alguém. Eu não. O quê? Botar o quê na 5? Danilo, talvez na 5? Na 6? Então, eu acho que Eu minha percepção, tá? Eu acho que a contratação do De La Cruz foi mais impactante que a do Pedro. Eu também acho. Eu não sei, cara. Eu acho. Não sei. Mas eu acho que a do Danilo foi maior do que a do Quer descer o De La Paulinho Cruz. pra 2, Pedro pra 3 e deixar o De La Cruz sozinho na 4? Eu acho que o impacto do Pedro é o seguinte. O Flamengo já era campeão do Brasil e da América e fala, e tá vindo mais. E vem aí o Pedro. Então, mas aonde esse time vai parar? Então, mas um time que já era campeão do Brasil, da América, e que com esse cenário que você falou, era natural que fosse contratar mais pra encorpar mais o elenco, pra deixar mais forte, não é tão surpreendente. Mas eu acho que na época rolou o papo que volta e meia quando o Flamengo... Agora menos, né? Que os outros times estão fazendo contratações também. Vem aí o Bayern do futebol brasileiro, que eu acho isso uma barbaridade, tá? Quem fala isso não entende uma vírgula de futebol brasileiro. O Flamengo vai virar o Bayern do futebol brasileiro. O Flamengo... Ninguém vai conseguir competir com o Flamengo e etc. Eu acho que o Pedro teve esse impacto, sacou? Mas assim, o Pedro é um cara que bateu na Fiorentina e não jogou. Você olhava e falava, ele vai voltar pro futebol brasileiro ou a Fiorentina vai emprestá-lo para algum outro clube. O De La Cruz era titular do River Plate e o River falou, não vou vender. O Flamengo foi lá e pagou a multa, mano. Não, eu acho isso muito impactante, mas eu acho que o De La Cruz... Eu acho que a contratação do De La Cruz era uma contratação muito mais improvável do que a do Pedro, entendeu? Eu acho que sim, só que existem vários modelos de impacto, né? Um desses modelos é você... O que a gente pode fazer é só subir o De La Cruz também. Da 4 para 5. A grande questão é o quanto o Pedro, sensação de, cara, onde é que vai botar o Pedro nesse time? Também tinha muito isso, né? Aonde que você vai colocar o Pedro? Um cara desse calibre, assim, desse hype. Onde você vai colocar ele nesse time? Tanto que ficava a discussão, não joga junto. Pedro e Gabigol não jogam juntos. Depois o Dorival resolveu isso, né? É porque eu acho que assim, isso não é fórmula pro cara dar errado aqui ou dar certo. Ou muito pelo contrário, porque o Gabigol foi na Europa e não jogou e veio aqui foi ídolo extraordinário e histórico. O Pedro foi na Europa, não jogou, veio aqui e jogou pra cacete, foi pra seleção, foi pra Copa. Não existe essa fórmula. Sim. Mas é um pouco disso. O Pedro foi lá, não jogou. Flamengo repatriou, o De La Cruz estava jogando, era titular, não queria ser negociado e não era de um clube qualquer, era do River. O River aceitou, falou, não vou vender, não negocio ele porque eu quero o jogador. Aí o cara falou, porque aí depois o De La Cruz vem e tem lesões, e convive. Não tô falando sobre isso, obviamente. Mas lembrando, no ato gente, da contratação... Tem que lembrar, o programa foi todo pensado sem julgar o que os caras, o que as contratações viraram. Você está julgando o que... o cara no ato da coletiva de imprensa. Na coletiva de imprensa. São as sensações na hora que ele vestiu a camisa. Na hora que ele vestiu a camisa. Eu acho que o que pode impactar positivamente, no caso do De La Cruz, ele estava na Copa, né? Ele joga a Copa com a seleção uruguaia e acho que tem até minutagem, se não me engano. Eu lembro dele ter minutagem, não lembro em quais jogos ele teve. Eu lembro dele na Copa também. Eu lembro dele na Copa. O Pedro não, né? O Pedro não está na seleção brasileira. Tudo bem que, às vezes, ser convocado pela seleção uruguaia é mais fácil do que pela seleção brasileira. Vocês podem dizer melhor do que eu.
A minha impressão, repito, é que a contratação do De La Cruz foi mais impactante, foi mais surpreendente, assim, foi mais um recado, cacete, o Flamengo vai contratar quem eles quiserem, cara, do que a do Pedro. Bom, aí a gente já vai pro caminho do torcedor também, né? Que eu acho que quando o Pedro vem, eu falo, caraca, agora o Flamengo vai para um caminho de se tornar... De abrir distância para os outros. O De La Cruz eu acho que já fazia parte de um contexto que o Flamengo... Quando o De La Cruz vem, o Flamengo ainda tinha o Gabigol, o Flamengo tem uma Arrascaeta já liderança completa desse time, o Flamengo já tinha uma estrutura maior. Quando o Pedro vem, ainda era o início do processo de um Flamengo. Cara, o Flamengo é tão mais rico assim que os outros ao redor, que o Flamengo traz o Pedro pra botar o Pedro no banco, no início. O Pedro joga a Recopa. Fala assim, cara, o Flamengo é tão mais rico que os outros pra trazer o Pedro e botar no banco. Acho que esse impacto pra mim, como torcedor, foi mais impactante. Assim. Pode ser. Exatamente. Mas, cara, me fala um outro episódio que um clube brasileiro foi na estrela de um outro time e pagou a multa. Mas ao mesmo tempo o futebol argentino vem se machucando financeiramente há muito tempo, né? Também. Bom, foi o que você falou, você me perguntou enquanto torcedor. Eu trouxe a minha parte Quer enquanto deixar torcedor. aí os dois juntos, então? Pode ser. Tá bom, pode ser. Deixa os dois juntos. Pra gente finalizar, se a gente levasse em consideração o que os caras jogaram depois de terem sido Gabigol. contratados, muda o 10, muda o 0? Claro que muda. A gente não vai fazer a lista toda. 10 é o 10 e Gabigol. 0. Quem seria o 10 e quem seria o 0? 10 é o Gabigol. 0 é o Caraz mesmo. Não, o Paulinho. 10. Paulinho briga, hein? Paulinho briga. cara. Mas é que o Paulinho tem a Paulinho- oitava do Mundial pra chamar de seu, né? Golaço. E o Paulinho, e o Paulinho ainda pode fazer, né? É. O Alcaraz já Mas foi. acho que mantém. O Alcaraz. Mas o 10 eu acho que seria o Gabigol. Eu acho que seria o Alcaraz já Arrascaeta. foi. Com o que produziram, eu acho que Pelo seria o que Arrascaeta. chamou, e o Arrascaeta hoje é maior, acaba ficando maior pro Flamengo. Eu acho que seria o Arrascaeta. Pode ser o Arrascaeta. Pode ser. O Pato vira o Jadson. E depois é vendido pro Villarreal, né? O Tevez fica pouco tempo. Eu acho que seria o Arrascaeta mesmo. É isso. Seria o 10 Arrascaeta. viraria o Arrascaeta. O Tevez fica um ano e meio, ganha um brasileiro e beleza. Faz o Rapa no Brasil ali. O Luiz Henrique, proporcionalmente, é absurdo. O Luiz Ele Henrique fica mas briga pra 10. mas é que o Luiz Henrique é mais protagonista. O Luiz Henrique fica 6 meses, ganha a Libertadores e Brasileiro, sendo o melhor nos dois. Nos dois. Porra, é bizarro Mas também. é injusto, né? Porque o John Arias tá ali na 6 e não... Ainda não jogou. Nem aí jogou, vai ainda entrar a não taxa jogou. de amostragem o Vitor também, Roque entendeu? pode passar a carreira Luiz dele Henrique inteira é no Palmeiras. Vitor Roque pode jogar 10 anos no Palmeiras. Mais até. O Vitor Roque pode, se o Vitor Roque ficar 10 anos no Palmeiras, ele vira o maior artilheiro da história do Palmeiras, Não, talvez. o Vitor Roque tem 21 ou 22. O Vitor Roque jogar mais 14 anos no Palmeiras é absolutamente possível, pô. É pra se tornar maior artilheiro da era de pontos corridos. O cara pode virar o maior ídolo da história do Palmeiras, pô. É que o Luiz Henrique é um bagulho meteórico demais, cara. muito Só que aí meteórico. ele joga contra ele a passagem ser curta, né? Que aí tu pega um cara como o Arrascaeta, por exemplo, e Sim. as conquistas vão se empilhando, né? Então o 10 seria o Arrascaeta e o 0 o Alcaraz. Acho que sim. O grande ponto desse programa é o impacto, né? Então as pessoas falam, nossa, o Paquetá frente do Arrascaeta, vocês são hereges. É o impacto, meu amigo, é o valor. Exatamente. É isso, senhores. No outro programa que a gente fez, qual foi o último que a gente falou? Dos últimos 10 anos, fomos muito criticados. Pesamos a mão no Pedro e verdade. etc. Será que dessa vez pesamos a mão no Pedro novamente? Ou não? Dessa vez foi mais de boa. É o contexto Exato. no ato da contratação. O jornal que foi mais vendido, aquele cara que parou rua. A Que notícia mudou a foi história do a notícia clube. que foi mais clicada. Exatamente. É isso. Essa é a temática de hoje. Não é fácil, cara, separar isso. Até porque a gente tem na nossa mente também o exercício já pronto do que o cara fez, do que o cara tá jogando, né? Mas a gente tentou desassociar isso aqui. Acho que fizemos um bom trabalho. Você pode dizer aí nos comentários, deixar seu like, compartilhar com a galera e nos esperar na semana que vem, no próximo episódio. Bom carnaval pra todo mundo aí, viu? Juízo. Juízo. Não curta sejam com presos moderação. e não sejam cancelados. E E sempre Melhor lembrando, evitar, né? sempre lembrando o regulamento da Copa do Brasil. Não deu pra fazer um gol, não toma. Volta pra casa no 0x0, é melhor do que voltar com 1x0 contra. Como diria, Perfeito, né? como diria o poeta, não aumente e nem diminua a quantidade de pessoas no planeta. Também. Verdade. Deixa pra fazer isso depois, quando você estiver mais tranquilo. Proteja-se em todos os sentidos. Essa é boa, Pô, né? não aumente e nem diminua a quantidade de pessoas do planeta. Em capa, tá? Tchau, até semana que vem. Cara, essa é muito boa.